Sejam todos bem-vindos ao podcast Legacy. Eu me chamo Miriam. Eu me chamo Roger e nós estamos aqui hoje para apresentar dois jovens que se chamam Luiz e Ana. E aí, Oi. gente, Luiz e Ana. Luiz e a Ana. A gente está aqui com eles para a gente saber um pouquinho mais das experiências que eles tiveram, que foi diferente. E vamos começar do começo. Contem um pouquinho da infância de vocês, aonde vocês nasceram, se vocês nasceram num lar cristão ou não, e como foi até chegar à parte de jovens. Então, pode começar. Luiz? Meu nome é Luiz. A idade também. Eu tenho 21 anos. Nasci no interior de Goiás, São Luís de Montes Belos. Não nasci em berço cristão. Quer dizer, nasci em berço cristão, mas não evangélico. Uhum. Meus pais se converteram, eu tinha uns 3, 4 anos. E aí nunca mais saí da igreja. Cresci na igreja, cresci ministrando louvor na igreja, tocando bateria. E até hoje, firme, né? É isso. O que mais que eu tinha falado? Como é que você era? Como é Very que você good era? night. Como é que eu era na infância? Tipo, como é que você era na infância? Eu era calado, porque minha família fala muito. Aí eu era calado, aí eu aprendi a ser tímido, entendeu? Uhum. Mas assim, sempre todo bateristazinho, assim, bateristinho. Se achando. Tipo, batendo nas coisas. Ao mesmo tempo que eu era muito agitado, eu era calado, entendeu? Nunca fui de dar muito trabalho, não. Era de boa. Você, Ana? Top. Eu não nasci no berço cristão também. Meu nome é Ana Clara, tenho 19 anos. Nasceu aonde? Tenho 19 anos, nasci em Conway, South Carolina. Não nasci no berço cristão, mas quando eu tinha uns 3, 4 anos, meus pais começaram a ir na igreja, eles se converteram. Cresci na igreja, servia na igreja, onde precisava, estava lá ajudando sempre, desde pequenininha. Eu não dava trabalho quando era criança, eu sempre fui mais quieta. Aí, aos poucos, eu fui me abrindo, tipo, com as pessoas, sendo mais escandalosa, conversava mais um pouco, sempre fui Por que muito será? quieta. Não sei. Mas Qual área que você servia mais? Assim, que você gostava? eu gostava muito de servir na salinha com as crianças. Eu gostava muito. Eu era quase da idade deles, mas eu estava sempre ali ajudando, servindo, ajudando as professoras quando precisavam. Também amo estar na dança também. Você ministra com as bandeiras? Com as você- bandeiras, aham. Coreografia, como é que Sim. Aqui com as bandeiras, lá na igreja. Muito bom. Sim. Eu não. Você dança? Eu não danço, não. é? Nem teatro nunca fez um... Já fui um noivo. Mas o negócio é Tocar. tocar. Era, né? A vida inteira é mais tocar. Aham. Aqui eu tô na mídia. É uma coisinha a mais. Bom, beleza, então já sabemos quem são a Ana, quem é o Luiz. Não foram crianças rebeldes. Não foi igual Graças a nós? Não foi igual nós. Nossa, gente, eu era abençoada. Eu era meio O pastor chamava lá de cima do altar pregando: Miriam, para de conversar. A minha mãe olhava: eu vou te pegar a hora que chegar em casa. Jesus. Porque esse pastor, alguém pega a criança aqui na frente. Era eu. Isso era você. Quem é a mãe dessa menina aqui? Não, esse escândalo eu não fazia, não. Não. Eu era mais... Fora da igreja. Eu fazia, tipo, pichava a igreja. Nossa. É bom, Artes. Criança? Não, eu só roubava o cachorro-quente lá do carrinho do cachorro-quente. Nossa. Não, mas eu também fui mais ou menos assim. Minha mãe aceitou Jesus com 2 anos de idade. Eu tava ruim no hospital. Foi no dia que o Ayrton Senna morreu. Sofreu um acidente, na verdade. Meu pai tava querendo ver a Fórmula 1. Aí eu era gordinho, sabe? Aí minha mãe, tipo, estilo mulher, vai comprar pão. Aí meu pai querendo ver a Fórmula 1, não deu pra ele ver. Teve que comprar pão e leva o Roger. Aí eu era gordinho, meu pai fez eu andar. No que eu andei, tinha engolido muito, entrou muita água pro meu pulmão. Aí eu comecei a passar mal, fui pro hospital, fiquei 16 ou 18 dias internado. E nesse meio termo, minha tia já não era tipo da Assembleia, eles eram da... Não é candragolar também, é aquela... Adventista. Não, aquela que tem a pombinha na Luterana frente, Batista. esqueci o nome agora. Não é luterana? Não, aqui luterana. Deus e amor. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. E aí minha mãe
como minha tia já falava e tal, minha mãe fez um propósito lá no hospital, falou, ó, se você salvar meu filho, eu e minha casa serviremos a ti. E salvou, né? Tô aqui, então. Aleluia. Amém. Aí salvou. Minha mãe cumpriu com o propósito dela. Servi até hoje a Cristo. Minha irmã também. Meu pai foi aceitar Cristo só quando eu tinha 18 anos. Mas nunca falou para não vai para a igreja nem nada. Mas nesse meio termo, meu pai só, você vai para a igreja com a sua mãe. Então, todo domingão eu tava lá com a minha mãe. Então, eu tinha as minhas... E a Miriam te atrapalhando de ouvir a mensagem. Não, eu era mais novinha. É, a gente bem, não... Mas eu ouvi a conversa lá do outro lado. não. Eu era aquelas crianças que não paravam dentro da igreja. E pior que nós era da mesma igreja. É, né? a gente sempre foi da mesma igreja. Eu nasci no lar cristão. Então... A bolsa da minha mãe estourou num congresso de jovens. Ó, profético. No congresso de jovens, a minha mãe estava na frente, no altar, estava sendo tomada pelo Espírito Santo, dançando. A mãe falou que quando que eu danço também na igreja, quando ela viu eu dançando a primeira vez, que ela, não por vídeo, mas ela teve contato que ela viu, ela lembrou do dia que a bolsa dela estourou, quando ela estava sendo tomada pelo Espírito Santo, dançando na igreja. Que lindo. E aí ela foi pro hospital, né? Ela não me ganhou dentro da igreja. Deixa eu ver, É que- claro. Deus falou, ó, isso aí não precisa, né? Já deu sinais, já tá bom. pode ir. Já tem muita coisa. Já pode ir. Falamos um pouquinho da infância, né? Já Chegou. falamos da infância agora, já sabemos... E na escola, como é que vocês eram? Nossa, na escola eu falava um pouquinho mais do que eu falava em casa. Eu estudava de menos, Era falava obrigatório. demais. Era de boa, mas eu era amigo dos bagunceiros, entendeu? Eu tava no fundão. Isso me faz o bagunceiro também? Faz. Talvez. Provável. Talvez. Não, não sei. Eu andava com os mais ou menos. Sentava no fundão, tipo, minha mãe falava assim, você precisa arrumar uns amigos melhores. Eu assim, não Nossa. preciso não. E o Tá seu tudo bem. colégio era... Eu estudava numa escola cristã. Aí, ó. Estudava, Seu mas Luiz. Eu não estudei- significa Governão. nada, tá? Já estudei em escola cristã, secular e militar. Aí, ó. Sim. Levou muito Peguei cascudo um pouquinho na de militar. cada e não virei nenhum dos três. Não, cristão. Virei você cristão. viu? Peraí, Não, pera. vamos corrigir aí. Levou muito cascudo na militar. Nossa, eu odiava, mano. Certo, tadinho. Nossa, não fala dos militares que nós vamos ter um problema. Já que nós estamos falando de... Não, eu gosto dos policiais, eu não gostava da escola. Não, militar. Mas falando, já que nós estamos falando de escola, estudo, os dois participaram e participam, né, de colégios. Um foi em imersão, e o Luiz participou de uma imersão numa igreja, e a Ana Clara participa hoje de uma faculdade aqui nos Estados Unidos. A gente queria saber, desde o princípio. Como foi? Como a ideia que veio, como chegou a vocês, como foi a caminhada de princípio, como foi o médico, tipo assim... o médico. Eu fiz faculdade de medicina. Mais ou menos. Medicina, ó, Jesus cura, velho. Aí, ó. Você Eu trabalhou com aprendi os sobre o médico. Você trabalhou com os doutores, velho. Nossa. Trabalha ainda, não trabalhou? Não, trabalha. A experiência que você tiver dentro do colégio. Rotina. Rotina. Eu acordo de manhã, tomo café, escovo dente, essas coisas. aulas, As como é que aulas, né? E como é que você... O Luiz já terminou, como foi a finalização, né? E o pós, né? E a Ana Clara tá para finalizar e... Conta qual é a E escola. o que ela pensa depois que ela é. finalizar, continuar um projeto, ser missionária, virar pastora, líder. E o que vocês acham de tudo isso agora, né? O que vocês têm para Nossa, a dizer? gente fez muita pergunta. É, Eles vão lembrar. Tem uma caneta, a minha nota na mão, né? Se vira, meu irmão, nos 30. Vamos ver se a memória é boa. Eu fiz IC College, a escola ministerial da igreja da cidade, em São José dos Campos, São Paulo. Uma escola de 1 ano, não é faculdade. Bem importante dizer que não é uma faculdade, não dá diploma. É uma imersão? Pode chamar de uma imersão, sim. Mas é uma escola, né? Mas você Escola estuda. com aulas e tudo, entendeu? É estilo faculdade, mas não é faculdade. Tem um, Só não vem o tem um diploma. sinalzinho e tal para trocar as aulas, sala de aula, Não, tudo. sim, Parece um doido Bernardo. lá a rotina é de, Falei alto de demais. terça a sexta. Ele nem aulas. começou do começo, a gente já cortando ele. Não, é pra... ele- Eu não comecei do começo? Não, começa Qual como o começo? chegou lá. como Como chegou lá, foi? né? Quem Eu que fui de carro. apresentou? Eu tinha acabado de terminar a escola. Em 2022, terminei a escola.
E aí eu saí da casa dos meus pais com meu irmão para outra cidade. A gente abriu uma empresa lá, que apareceu a oportunidade, empresa de energia solar. E lá a gente procurando igreja para frequentar, a gente encontrou uma igreja que estava acabando de inaugurar, assim, estava nascendo ainda. E essa igreja estava entrando na rede Inspire, que é uma rede de igrejas da igreja da cidade, mas não é rede de igreja da IC. É meio complexo um pouco. Para a igreja da cidade, tem uma rede de igreja. Mas tinha um pastor. Tem o pastor Carlito, é o pastor da igreja da cidade. E ele auxilia outros pastores, tipo assim, Assembleia, Batista, não sei o quê, entendeu? E aí essa igreja chama Casa de Paz. Tava entrando na rede Inspire na época. E aí eu conheci a igreja da cidade, conheci o IC College, através de uma amiga minha que foi com a gente para essa igreja. E ela falou, o pai dela é amigo do pastor Carlito e tal. E eu tava numa época que eu não sabia muito o que fazer, sabe? Eu tava trabalhando, mas... Sabe quando você tá meio que sentindo que você tá parado, né? Inclusive, Não sabe a ministerialmente, profissão. muito parado, é. E aí ela falou assim, ó, Luiz, tem uma oportunidade aí, vai abrir a inscrição pra turma 10 e não custa nada você aplicar. E pra mim foi muito difícil, porque, tipo assim, eu tenho que ir pra uma escola, passar um ano, e você não tinha tempo pra trabalhar, entendeu? Era muito... É muita imersão mesmo, você não O tinha investimento tempo. era muito alto ou, tipo, razoável? Não era tão caro, não. Não era tão caro a escola. Mas custo de vida era tudo Sim. por nossa conta, entendeu? Não Não tá incluído. Não tá incluso nada. Dormitório, comida, Nada. café da manhã. Você lá, tem que lá, pagar lá. aluguel, você tem que pagar sua comida, transporte. E o aluguel, tipo, é dentro da escola ou Não. é um lugar fora? Você se vira pra... Aham. Eles passam, assim, uma lista de bairros perto da igreja. Fácil acesso, assim, e tal. Mas você que vai atrás e... Ali, a galera vai unindo, né? Faz um grupo da moradia, aí vocês vão procurando, achar um apartamento aqui e tal, preciso de 3 pessoas pra dividir comigo, vai conversando e vai... Tem alguma coisa como bolsa, alguma coisa do tipo assim pra Você pessoa? Tá? consegue, tem gente que ganha bolsa, assim, na igreja, né? Às Ou vezes a igreja patrocina, tipo a igreja Sim, que... também. A igreja, normalmente a pessoa é enviada pela igreja, entendeu? E aí algumas igrejas Banca a enviam pessoa. financeiramente também. Legal. Mas depende muito. Aí eu apliquei. Na verdade, o primeiro dilema foi falar com os meus pais, né? Que é o que eu ia falar. 1 ano sem trabalhar, você não consegue nada. Eu meio que ia viver 1 ano por fé e dependendo dos meus pais. Missionário. Coisa que pra mim, como um homem, talvez seja pior ainda. Tipo assim, eu não queria pedir dinheiro pro meu pai pra nada, entendeu? E aí eu fui, falei com eles. Ele falou, ó, talvez isso pode ser uma coisa muito boa. Uau. E eu não tava esperando que ele fosse falar isso. Uau. E aí foi Deus confirmando, né? Aí eu apliquei, fiz a entrevista, né? FaceTime, assim e tal. Mó tenso. Passei, fui. Cara e coragem. Cheguei lá, foi assim, primeira semana eu já tive confirmação que eu tinha que estar lá, que Deus me levou pro lugar onde eu tinha que estar. E é isso. O que mais que tem na lista aí? Aí, como é que foi os primeiros dias? Como é a ingressão? O que você aprendeu lá dentro? Como é que eram as aulas? Lá, assim, lá você chama uma escola para a vida, né? IC College é uma escola preparatória para a vida. Então, você tem aula sobre ministérios, tem aula sobre empreendedorismo, você tem aula sobre gestão de projetos, você tem sobre plantação de igreja, entendeu? É meio que um geralzão mesmo da vida inteira, assim. Tem aula sobre família, sobre paternidade, enfim. O primeiro semestre é o Lidere a Si Mesmo. Uau. Então, você tem um processo ali, umas aulas mais De se conhecer. voltadas à cura interior, sabe? Cura de trauma, cura de muita coisa. A gente não podia nem, tipo, orar, entendeu? Pelas pessoas. É no mais primeiro pra semestre inteiro, você, Você não primeiro podia... você se tratar para depois poder tratar outra pessoa. Que é o certo. Você não podia, É o você não certo, podia entregar nada se você não estava 100%. Uau, Tanto que lindo. com você, né? Aí é um processo inteiro, o primeiro semestre muito forte. Umas aulas com o pastor Fabiano Ribeiro sobre paternidade, que é, assim, eu acho que a que mais Já marca ouvi todo muita mundo. pregação. Nossa, muito bom. Fabiano, né? Top, cara, top. E aí, o segundo semestre é lidere o próximo, lidere os outros. Aí você começa a ter aula sobre liderança, começa a ter sobre, como eu falei, gestão de projeto, essas coisas assim, essa área mais como fazer acontecer, entendeu? Muita aula com o pastor Carlito sobre fazer igreja, né? Porque o pastor Carlito é um cara Cada um muito... numa área. Cara visionário para essas coisas. muito, tipo assim, apostólico, sabe? Em tudo. A igreja... Ele teve uma visão, um dia, da igreja e começou a acreditar. E, tipo, colocar em 10 prática. anos depois de receber a visão,
tudo tá lá, entendeu? Tipo, Uau. pronto, assim, é muito grande. Pra quem não conhece a Igreja da Cidade, pesquisa aí, que é, ó, perfeito, muito top. Não, perfeita não. Perfeita, não. Perfeita não. Mas é isso. Aí a primeira semana tem uma semana inaugural. De segunda a domingo. Segunda a sábado. Segunda a sábado. E aí não é aula. É tipo culto, adoração, adoração, adoração. E aí 1 ou 2 dias ali para apresentar sobre o ano, sabe? Tipo, suas aulas, seu schedule, né? Seu horáriozinho, esse tipo de coisa. Mas é muito forte. Então, logo na primeira semana, Deus já te entrega um monte de palavra, vem um monte de gente orar por você, você já... Tipo assim, revelação cabulosa, Tem uma sabe? equipe ali violenta. E aí vai uns convidados também. Tipo, na minha, a gente fala que a gente foi privilegiado. Foi o Brunão Morada. Uau. Top. Bom demais, velho. Então, assim, logo no começo eu já... Caraca, mano. Todo lugar certo. Tô no lugar que eu precisava. E realmente, tipo assim, durante o ano, isso só foi se confirmando, sabe? Foi se confirmando. Deus foi falando muito sobre coisas que eu tinha ouvido quando eu era criança, sabe? Uau. Tipo, chamado. Coisas que plantaram no meu coração quando eu era criança e eu não reguei. E aí eu voltei a ouvir sobre isso, aí Deus me ajudou a regar tudo de novo. E a semente estava lá e aí conseguiu A brotar, lembrança. entendeu? Conseguiu brotar. Legal, velho. Muito bom. Sim. E agora, espera um pouquinho que a Lembra. gente vai continuar. Depois a gente continua. Lembra Lembra as aí perguntas, Como foi tudo. parar lá. Como que eu fui pra lá? Como que do era começo lá. até agora, tipo assim. Quando acabasse a escola, como foi parar na Eu, sua escola? agora eu tô estudando lá no CFNI, no Christ for the Nations, lá em Dallas. Vou fazer meu último semestre agora, vou terminar em maio. Mas como eu cheguei lá, um dia eu tava terminando o high school. Aí eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa. Eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, preciso resolver a minha vida, o que eu quero fazer. Eu não quero ficar à toa, eu não quero só ir e trabalhar. Tipo, eu quero ser alguém, eu quero fazer alguma faculdade, algum curso, alguma coisa. Aí, só que eu nunca fui de orar, de pedir, de abrir minha Bíblia e falar com Deus. Só que daí eu comecei, né, aos poucos. Eu comecei a orar, falei, Deus, o que o Senhor quer pra mim? O que eu preciso fazer? Comecei a orar. Aí um dia a Miriam chegou em mim. Ela chegou e me mostrou um vídeo. Eu falei, vem cá, senta aqui, ó, eu tenho um vídeo pra eu te mostrar, olha que legal, CFNI, olha esse Day in the Life dessa menina. Aí eu fui assistir e falei, legal, tipo, nem dei muita Ela não bola. deu muita bola, Não dei muita bola. Eu falei, legal. Porque eu já estudava numa escola cristã e eu não queria estudar numa faculdade cristã, porque, tipo, na minha escola que eu estudava, tipo, era só uma escola, tipo, não era nada, assim, demais. Eu falei, eu vou estudar numa faculdade cristã para não ser nada demais, sabe? Aí, porque eu já ouvia falar de algumas faculdades cristãs que tinha por aí, eu falei, não quero. Aí a Miriam mostrou essa, eu não dei muita bola, não. Eu falei, tá bom. Só que nessa mesma semana, meus pais estavam viajando. Aí eles voltaram e estavam assim, né, eu perguntei como é que foi a viagem e tal. Aí eles assim, a gente estava conversando com alguns pastores lá e estavam falando do CFNI. Falam que é muito bom, fulano já estudou lá. E falam que é muito boa a faculdade. Eu falei, sério? A Miriam acabou de falar sobre essa faculdade também. Aí eu fui, abri meu computador, olhei, assisti uns vídeos, falei assim, não sei se eu quero. Não sei se eu quero ir pra lá. Assisti uns vídeos, assim, é mais velha. A faculdade já tem 70 anos, eu acho. Não, 70 e poucos anos. É muito velha, muito. Aí, tipo... Matou todo mundo. Todo mundo, nossa. Eu peço desculpa por ela. É muito velho. Ela é bem, tipo... Ai, Não, tadinha. 70 anos tá bom, vai. Nossa, Tadinha. acabou com... Não, mas é porque nos vídeos que você assiste, você fala assim, nossa, tipo... A estrutura, será que velho. eu quero ir lá? Uhum. Só que daí eu fui, né, vi pessoalmente. Falei, tá bom, ok, quero tá ir. aceitável. Ok, eu consigo, né, viver aqui. Aí, assisti esses vídeos, pensei um pouco sobre, orei sobre. Aí eu falei, tá, então acho que Deus quer que, né? Nunca tinha ouvido falar dessa faculdade, aí vem um, vem outro. Tá bom, eu vou aplicar. Liguei pro meu pai e falei assim, pai, vou pagar os $50, eu vou aplicar. E se der certo, deu certo, é pra ser, né? Aí eu fui na escola, eu tava na escola, eu apliquei ali, mandei. Aí, só que demorou uns 2 meses pra eu receber como é que fala? Carta de... A carta de Aceitação? recomendação. Isso. Ah, não, recomendação não, aceitação. Esse precisa também. É esse, ela também Aprovação. fez pra mim. Carta de aprovação. Depois tem outro processo aí de como é. Só que eu recebi, tipo,
algumas semanas antes de ir para a faculdade. E eu tava viajando, eu viajei. Eu falei assim, não sei se eu vou me aceitar, mas vou esperar. Aí eu viajei e, tipo, um pouquinho antes da viagem, eu recebi essa carta. Eu falei assim, amém, vamos, né? Só que daí, quando eu voltei, eu falei assim, Deus, será que eu quero ir mesmo? Tipo, eu não quero deixar todo mundo... Chorava. Agora que tá tudo bem entre todo mundo, tipo, a igreja tá fluindo, o Ministério de Jovens tá fluindo, e eu amava estar lá. Mas aí minha mãe falou assim, não, você tem que ir, você não vai perder nada. Você vai ganhar muita coisa indo do que ficando. Eu falei, é verdade. Eu peguei minhas coisas e fui. Em 5 dias eu peguei minhas coisas e vazei já de casa, tadinho. Aí, chegando lá, meus pais olharam assim, meu pai, né? Ele falou assim, será que eu vou deixar minha filha estudar aqui? Tipo, tá longe, olha a estrutura do lugar, tipo... Aí fomos num culto, que quando você chega, a gente tem uma semana para ver como é que é a faculdade. Você tem umas sessões que eles vão e explicam tudo sobre os pagamentos e tal. Aí, na hora que meu pai estava lá, ele falou, não, ela precisa estar aqui, tipo, é aqui onde ela precisa estar, no primeiro culto. Aí eu assim, amém. Aí eu fiquei... aí meus pais foram embora e na outra semana começaram as aulas. As aulas não. Antes das aulas tem uma semana de oração, que a gente ora pelas nações, ora por todo mundo, pela escola. Aí na outra semana começam as aulas. Aí, qual é o resto das perguntas? Pensei que você ia perguntar aí o que vem depois. Eu acho... O que eu fiz mesmo? Eu acho legal que a primeira semana que vocês estavam lá e seus pais estavam juntos, a sua mãe mandou um vídeo e falou assim, eu tava com tanto medo de deixar ela aqui, mas quando a gente chegou no primeiro culto, que eu vi como era a atmosfera e como era a presença do Senhor, eu tive a certeza que ela tá no lugar certo para ela entender o chamado que Deus tem para a vida dela. E aquilo deu uma tranquilidade no nosso coração. Eu falei, uau, Sim. muito legal. A aplicação foi muito difícil para fazer, muito caro. Essa parte do investimento é muito alto ou não? Como foi a primeira semana? A faculdade dá lugar para você ficar lugar lá para dentro? você ficar, como é que funciona tem que- isso? A aplicação foi muito fácil. Tipo, 99% das pessoas são aceitas para a faculdade. É tipo, todo Time mundo. Seclode tá ganhando isso aí. Tipo, todo mundo... Que ela conhece, vai ser... Não, tá escrito Todo lá. mundo tá lá Todos os meus amigos na faculdade foram aceitos. Todo mundo que eu conheço lá dentro foi aceito. Só se, tipo, você só não é aceito se você não conseguir pagar tudo direitinho. Aí, tipo, não é aceito, né? Porque eles precisam de dinheiro. Mas é muito fácil. Só vai, bota tudo ali e manda. Carta de recomendação. Eu ia perguntar, e, tipo, a do Luiz precisou a Nossa, igreja precisou de meio muita que, coisa. meio Né? que direcionar a sua lá no CFNAE. Precisa ter carta de recomendação, o pastor tem que ser também, precisa algo da escola, Sim, como é que... eles pedem 2 cartas de recomendação. Aí, normalmente, uma é do pastor e outra é de alguém mais próximo, não pode ser família. Então, mas eu só mandei a carta de recomendação e foi tudo tranquilo. Para aplicar, só paga $50. Tipo, achei muito de boa. Lá tem bolsa também ou não? Tem bolsa para quem é internacional. Então, tipo, eu não sei como é que eles fazem para ganhar bolsa. A maioria, o CFNAE, tipo, chama os mais... Tipo, quem é mais famoso, aí eles dão a bolsa para virem estudar no CFNAE. Mas... Mais conhecido, não? Mas mais conhecida. Tem uns que é famoso. Né? Tem os que são, ó. Mas Aí, lá tem os dormitórios, né? Tem o das meninas, dos meninos e tem da família também. Tem família que estuda lá. Não importa a idade, você pode estudar 90. Legal. Você tá com 90 anos, você 70 pode. anos, você pode estudar? Caindo caindo Agora na a vida com 70 esperança anos. para nós. É muito velho. Você pode pode estar com estudar lá. 90 anos que você pode estudar no CFNAE. Só não vai pular no louvor, né? Não vai pular igual a gente, mas tem gente lá, ó, melhor que a gente. Tá? Amém. Velho, velho, com 70 Mas anos. estão melhor que a gente. Muito velho. Sim, isso Isso é muito aí bonitinho. uma diferença do college, do IC College é isso. Não? É 18 até, tipo assim, 34 no máximo. Caraca, só Eu tem ainda mais um. posso. Eu só tenho mais Eu um ainda ano. posso. Eu só tenho mais um É ano. focado pra jovens, entendeu? Eu sou jovem, isso é Ai, valendo. ai. Porque, na verdade, lá é mais para jovens. Lá no CFNAE é mais... Você Pastoral. é treinado para sair e fazer, tipo... Abrir uma igreja, trabalhar na igreja... servir na igreja. Tipo, começar ali, né? Então, a gente treina, somos treinados para
É uma faculdade, você ganha diploma? Como funciona? Se Quantos você fazer o anos terceiro... São 3 anos de faculdade. Só que se você fizer o terceiro ano, você ganha o diploma. Se você fizer só 2, você ganha só um certificado. Ok. Mas você pode escolher. Tipo, fiz é dividido por semestre. Tipo, eu quero fazer só um semestre, tudo bem. Você faz um semestre, mas você não ganha nada. Você tem que terminar um ano. Aí... E você falou dos dormitórios. Se é obrigatório a dormir no dormitório que eles proporcionam ou vocês Não. podem, tipo, morar em outro Morar. lugar? Você- Como é que essa parte? Eles te dão as opções dos tipos de dormitório que tem, porque tem uns mais caros, uns mais baratos. Tem uns que dá para dormir 6 pessoas com um banheiro. E tem um com 2 quartos, 4 pessoas, 2 banheiros. Tipo, depende do valor que você tem condição de pagar. Mas também, se você quiser alugar um apartamento fora do CFNI, você pode também. Você não precisa... Você paga mais barato como é que fala? Ali na faculdade. Você não paga o valor que a gente paga para quem mora lá. Entendeu? Mas... E a carga horária de, tipo, vocês eram o dia inteiro? Como é que era a carga horária da escola, né, de vocês? Como é que funciona? Se tem como trabalhar? O Luiz falou que não tinha como trabalhar na dele, então como é que funciona? Você não tinha tempo para trabalhar. Só quem trabalhava tipo, à noite, assim, tarde da noite, ou quem que trabalha online, entendeu? Um office. Lá, assim, é parecido com o CFNI no sentido de você é treinado para... Lá, na carta do pastor, na verdade, eles buscam jovens que são relevantes na sua igreja local, entendeu? E aí você vai ser treinado para um Continuar. líder mesmo, para ser um líder. É uma Voltar escola, pra sua igreja. é uma já... escola, Botar em prática. é uma escola formadora de líderes, entendeu? Aí você volta para a igreja ou, né, lá fala muito também sobre as 7 áreas de influência, né, ou alguma área da sociedade aí, tipo economia, você vai ser um empresário, mas lá onde você estiver, você vai ser um influente naquilo, tipo, baseado na Bíblia e tal. Então, assim, a gente serve muito na igreja lá. A gente tem aula 8h15, na minha época, era o devocional. E aí, eu acho que era, tipo, meia hora de devocional e depois aula até 4h30. Nossa. Aí, depois disso, Todos você os servia dias, de segunda a sexta. terça a sexta. E aí, à noite, você servia na igreja. Você tinha Teoria e a escala prática. da semana. Bom. Não, lá no CFNI a gente estuda de 9. Porque antes das aulas a gente tem um momento de adoração. Tem um louvor lá de 8 até 8h45. Aí de 9 até 10h45 são as aulas, que a gente só tem 2 aulas por dia. Que é tipo meio que segunda, quarta e sexta são as mesmas aulas e terça e quinta são as diferentes. Aí a gente estuda até 10h45, aí de 11 horas até meio-dia a gente tem uma palavra. A gente termina o nosso dia com... sempre tem um convidado para dar uma palavra, tipo, pregar, assim. Mas... Qual era a outra pergunta? Tinha outra? Como foi? Acho tipo que eu assim, fiz tudo. qual foi a coisa mais difícil de ter chegado lá, vocês conheceram pessoas lá, né? Não foram com ninguém conhecido, ou tiveram alguém que foi conhecido com vocês? Foi deixado a casa, ido para um lugar, uma cidade diferente, um lugar diferente? Como é que foi essa experiência? Eu, antes de ir, meu pai estava numa igreja aqui perto e estava conversando assim, e a mulher falou assim, tem alguém que vai pro CFNI agora também. Aí meu pai, né, falou, quem é? Eu não conhecia. Aí ele chegou em casa e falou, pegamos o nome dela, o número dela e tipo, começamos a conversar. Aí, antes da gente ir para a faculdade, a gente sentamos juntas e falamos um pouco sobre se a gente queria morar junto ou não. E graças a Deus, tipo, deu super certo. Estamos morando junto até hoje, né, Legal. Vicky? Estamos morando junto até hoje, né, Vicky? Morando junta. Se deu muito bem, porque a gente é parecida, só que somos muito diferentes. Então, isso acaba, tipo, o que ela é, eu não sou. Então, a gente, né... Balança. É muito bom morar com ela. Mas na hora que eu chegamos lá, eu já conheci um monte de gente. Tipo, muito brasileiro. Muito. Foi muito, muito estranho, porque aqui eu não tinha muito amigo brasileiro. Eu estudava numa escola, né? Ajudou Todo o mundo fala português. inglês. Não falava português. Tipo, eu sempre falei português, mas não direito.
Aí... Não, sempre falasse direitinho. Não, mas não era aquele português, tipo, Vocabulário. Viu? Vocabulário. Foi lembrar, voltou à configuração antiga. Voltou a configuração antiga. Nunca foi tão boa assim, mas... Tão cheio de palavras. Tão cheio de palavras. Mas na hora que eu cheguei lá, eu falei assim, misericórdia, que tanto de brasileiro. Não Tava sei no se Brasil é e que não sabia. Eu falei assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Mas quando eu cheguei lá, tipo, já deu super certo. Já conheci várias pessoas e... Se sentiu em casa. Foi, muito. Apesar de não ter amigo brasileiro aqui, lá eu me senti muito em casa. Com os brasileiros. Top. O Luiz. Mas no meu caso também não tive muita dificuldade nessa área, não. Assim, na minha vida inteira eu mudei muito, sabe? Então eu meio que tinha que... Quietinho Eu pra falar, aprendi a cada, sei lá, não sei, o tempo. A cada determinado tempo ali eu mudava e eu tinha que me virar para fazer novas amizades. Eu tive que aprender a ser um cara que consegue fazer amizade fácil, entendeu? Então eu cheguei lá meio que assim, pronto para aquilo que eu já era expert, né? Era muito bom, cara. Era muito bom. Não, Você mas além disso, tem o meu lado muito introvertido também, entendeu? Então eu ficava assim, tranquilo, mas eu observava muito a galera, tipo assim, mano, aquele ali pode ser um bom amigo e tal, não sei o quê. Trocava ideia, a gente tinha muito tempo de mesa lá, porque Deus fazia tanta coisa que você não conseguia guardar tudo, sabe? Queria Tinha compartilhar. umas mesas lá, assim, a galera sentava e ficava compartilhando. E aí a amizade vai sendo gerada ali, né? Eu fiz um grupo de amigos muito bom, muito mesmo, são meus irmãos. Beijo aí, amo todos. Não vou falar nomes que eu posso esquecer. Não, se quiser, ó. João, Mateus. não é os 12 É os discípulos. discípulos. É, João, Gorito. Doritos? Gorito. Acabou com Todo mundo chama ele de Doritos. Desde Gorito. Doritos. E eu, que faltou aí. É isso aí. Eu falei que ia Cheetos. esquecer. Cheetos. E geralmente Os o que que a ele gente faltou. esquece é o que a gente é bem próximo. Ixi, agora Aí esqueceu. pegou pesado. Não esqueci de ninguém, não. Aí, tá bom. Nossa, agora Daqui a pouco você vai... Eu falei pra não Chimboca, falar. Chimbinha. Não vou esquecer do Chimbinha. O marido da Joelma? O mais brabo, o Chimbinha é o cara. nossa, Chimbinha é o cara. Chimbinha. É o marido da É o Joelma, marido né? da Joelma, Abraço pro Ex, né? Chimbinha. Não é mais, não. Ele pegou esse apelido. O David, o Gorito, falou que ele parecia o Chimbinha porque ele tinha umas luzes no cabelo assim. Aí pegou. Hoje em dia você chama... O nome dele é Luiz também. Olha aí. O Era nome mais fácil dele é você falar Luiz. do Luiz que daí não... Mas ele não... Hoje em dia, Não chama. você pergunta o nome pra ele. Pode chamar de Chimbinha, ele é carioca. Pode chamar de Chimbinha. Engraçado. Então eu fiz umas amizades muito boas lá, graças a Deus. Morei com um português, um dos Joãos. E aí meu irmão também, assim. Nessa área foi muito bom, graças a Deus. Que bom. Já que você falou em experiência sobre sentar na mesa, e qual foram as experiências de cada um de vocês? Tipo assim, cara, eu falei com Deus, eu escutei Deus na sala de aula, ou no culto, ou na ajuda, né? Qual foram as experiências nessa caminhada de vocês lá dentro? E a aula também, né? A gente esqueceu de perguntar. Eles falaram da aula, não? Não, a aula mais legal, assim, que vocês tiveram. A minha É época era muito educação física. Era a A hora do única que eu almoço. tirava... É a hora do almoço. Nossa, eu peguei esses tempos, nossa, nada a ver com o assunto, desculpa, gente. Peguei meu boletim esses dias, eu falei, meu Deus, como é que eu passei de ano? Muito ruim. Eu tinha umas aulas muito boas, muito mesmo. Assim, muito boas. Tinha aula com o pastor Fabiano sobre paternidade bem resolvida. Tive aula com o Marcos Madaleno sobre liderança de jovens, Creative-se. Tive aula sobre igreja e família com o pastor Carlito. Nossa, tive muita aula boa. Resumindo, todas as aulas, As foi a minhas aulas favorita eram- dele. Assim, tinha umas que é mais assim, mais teórico até demais, sabe? Tipo, gestão de projetos é muito bom pra sua vida. Mas pra estudar isso na minha opinião, Pra e ele. da minha sala inteira, Nossa, Todo mundo, ó. era muito chato, mano. Era muito chato. Mas, ao mesmo tempo, tinha um lado, assim, muito interessante. Pensando no futuro, era muito da hora. Mas pra fazer ali, aí você tinha que fazer um monte de coisa, apresentar projetos. Era meio tensozinho. Tinha aula também de inteligência emocional, que é um assunto muito bom. Mas a aula era meio... teve uma experiência Morto. que você compartilhou com a gente, ó, outra aqui se metendo, aquela que vocês tinham que criar
uma música ou fazer uma música com um tema? Não foi alguma coisa assim? É porque tinha as eletivas, né? No segundo semestre. Aí tinha eletiva profética, tinha eletiva das artes. Das artes? Enfim, profética, eu sei que a minha era da adoração, eletiva da adoração. E aí a gente formou uns grupos lá, a gente teve umas aulas sobre adoração, sobre composição, sobre esse tipo de coisa. E aí o projeto final era formar uns grupos, cada grupo teria um capítulo da Bíblia e você ia compor em cima daquele capítulo. Uau. E aí no final a gente gravou 3 músicas, ainda não lançaram. E, por sinal, eu amo acelerar. Eu já ouvi, é boas. Eu já dei spoiler aqui. Mas era isso, a gente teve que criar as músicas aí e tal, e fazer arranjo, tudo a gente. Legal. E por... agora eu esqueci a palavra. Por você tocar bateria, quando teve essa experiência, você já teve essa experiência de escrever canções? Já. Ou foi, tipo, a primeira vez? Não, já, com meu irmão, já fiz isso já. Antes, quando a gente era bem novinho, a gente já começava a compor ali, a gente escutava muita música, então a gente tinha muita coisa na cabeça pra criar, assim, sabe? Ele ministra louvor, ele toca violão, toca guitarra, toca baixo, toca os paranauê todo aí. Aí, E eu, Pedro. bateria, só bateria. bateria. Não, você toca um pouquinho de violão. É, mas toca na um pouquinho de época teclado. não. É. Na época era só a bateriazinha mesmo. E a gente compunha lá, a gente escrevia umas coisas, a gente lançou música, a gente chegou a lançar umas músicas. Tá no Mas... Spotify? Tá, é difícil achar porque deve ter o quê? Uns 16 ouvintes mensais. Minha família e a família do sei lá quem. Vamos procurar lançar novamente. Mas é uma coisa que eu gosto muito, é muito da hora. Ah, beleza. E você, Ana? Eu já esqueci a pergunta. Aula. Ele fala muito. Nossa. Tadinho. Mas pode continuar Ele tava falando. conversando que ele falava pouco por causa da família. Que falava Exatamente, muito. é por isso que eu cresci sendo tímido, entendeu? As pessoas falavam Agora essas por causa coisas. disso. Você matou o menino agora. Desculpa. Ele já tava pensando em ser um pregador. Eu falo muito, ela acabou de falar. Aqui. Não. As aulas, eu tive algumas... Aulas boas. Tipo assim. Quais as suas preferidas? Mas a minha Suas preferidas. preferida foi... Ah, você vai ter que traduzir aí, que eu vou falar em inglês. Você traduz a aula. A gente tinha uma de... Chama Holy Spirit and Prayer. Tá. Espírito Santo de oração. Oração. Isso é uma cena. Essa não precisa nem de Google Tradutor, não. Essa foi muito, muito boa. Que, tipo, ela vai passando, assim, todos os tipos de oração. Tipo, ela vai explicando tudo. A gente passa pelo o Pai Nosso, que eu não sabia antes, né? Tipo, eu não tava aqui, mas hoje está. Sabia o Pai Nosso. Bom, Não sabia o Pai Nosso? Não, eu sabia, mas eu sabia ele inteiro. Não, eu não conhecia. Tipo, eu não... Foi pro CFE, não sabia o Pai Nosso. Não, eu sabia ele inteiro. Então, Hoje eu fala sei. pra nós o Não Pai precisa Nosso. não. Vai que eu erro. Vai que eu erro. Ai, nossa, Vai, fala. do céu. Vai falar Ave Não, Maria. aí... Cheio de graça. Não. Pôs corda, mas nós. Eu tive uma aula em espanhol também, só que eu não tô lembrando o nome dela. Fala espanhol que o Roger Não. traduz. Bachata crente. Não, eu tinha uma aula em espanhol, eu não lembro o nome dela. É muito boa também. Mas o que ela era, o conteúdo dela, você lembra? Ah, Velho ou Novo? Velho Testamento. Viejo Sobre o... Testamento. Não, antigo. Antigo. Ah, viejo é a mesma coisa. Não, mas não era viejo, era antigo. Ah, antigo. Tá Aham. bem. Antigo vou me meter, Testamento. porque eu não sei Então espanhol. tá bem. Então tá bem. Põe espanhol. Tá vendo? Não, essa foi muito boa também. Tinha ela em inglês, mas eu falei, não, acho que vou pegar em espanhol pra ver se eu pego melhor. Às vezes o meu inglês vai com Deus. Aí... Vai com É Rapaz, verdade. É sério? Vai com Deus. Aí... Ela voltou, ela falou assim, tia, a minha cabeça não tá mais funcionando pro Não inglês. tá. Eu tô orando em português, não tô conseguindo orar em inglês. Mas Aí é bom. tinha uma Amém, aula Jesus também. Eu também tô igual. Eu tô igualzinho, você não consigo falar inglês de jeito nenhum. E nem português. Não, eu tinha uma aula também, semestre passado, muito boa. Chama Discovering and Healing Dysfunctional Families. Pra traduzir. Descobrindo Alguma e coisa da família. curando disfunções familiares. Isso. Uau. Muito boa. Tipo, você via... a gente aprendia sobre a maternidade, a paternidade, o que cada um deveria fazer dentro de casa. Ou, tipo... vários assuntos aí. Muito, muito bom. Aprendi muito nessa aula. E eu tenho uma aula semestre
agora, mês que vem, sobre matrimônio e família, que eu também estou muito animada para ter essa aula. Então, essas são as... E agora, né? Mas- Já que a menina falou das aulas, eu quero saber das experiências. O que vocês tiveram de experiência lá? Viram Um testemunho. testemunho, viu o cego ver? Como é que foi? Expulsou o demônio? Como é que foi as experiências dentro do colégio, na época do colégio agora, né? Qual Sim. foi a experiência que vocês tiveram lá dentro? Que impactou você, assim, sabe? Posso ir? Começou? Let's Dali. Lá no CFNI, antes de ir pro CFNI, eu era, tipo... Falava assim, tá, ver o milagre acontecer, tudo bem, mas nunca vi, então não sei. Mas depois que eu fui pra lá, eu comecei a ver esses milagres acontecendo. Até que um dia, a gente estava servindo no verão e tinha 2 adolescentes que tinham se machucado. E, na verdade, eu tô contando o testemunho de outra menina que me contou, só que eu tava lá. Aí uma menina tinha orado assim, Deus, eu vou nesse acampamento, mas eu só vou acreditar que você é de verdade, você existe, se eu ver 2 adolescentes curados nesse acampamento. Aí, nessa semana, tinham 2 que se machucaram, assim. Na semana que ela estava lá, ela é brasileira ainda, eles tinham se machucados. Aí, a gente foi, oramos por eles. E depois, amém, eles começaram a pular. Uau. Deus curou ali na hora. Muito lindo também. E mais uma experiência muito boa. Que tinha um dia, eu estava servindo nesse mesmo acampamento, tinha o culto da noite, e eu estava, meio cansada, sabe? Eu estava sem energia. Eu falei assim, ai, Deus, eu não estou preparada para orar por ninguém. Eu não estava sendo alimentada. Eu falei, Deus, eu não tenho nada para dar. Não tenho nada para falar. Aí eu senti assim, não, vai lá que eu vou te usar. Eu assim, tá, amém, tá bom. Aí eu desci, na hora que eu desci, tinha uma menina manifestando do meu lado. Isso que eu nunca tinha expulsado demônio, eu nunca tinha visto isso. Eu já ouvi falar, né? Mas nunca tinha acontecido na minha frente. Aí eu fui lá, peguei ela, e a gente tem uma salinha onde a gente expulsa os demônios. Então, levamos ela pra lá, chamei os pastores e começamos a expulsar o demônio ali na hora, isso foi um momento muito que, me marcou muito, porque foi um momento que os meus olhos abriram para outro mundo espiritual. E eu vi o tanto que é real, e tanto que é forte, e tanto que o inimigo ataca os adolescentes. Ela tinha 14 anos, algo que ninguém deveria passar, sabe? Mas essas foram as 2 experiências que me marcaram muito. E você, Luiz? Vamos lá, né? Contar de novo. Conta de novo, Vai que você tem Eu outra... tive- Lembra de outra lá coisa. era muito... A gente tinha muito momento de entrega, sabe? Com Deus. Tinha muito momento de... agora a gente vai... chapação, entendeu? Chapar com o Espírito Santo aqui e tal. E nesses momentos a gente tinha muita... Chapação? Hoje fala muito chapação. É mesmo, Chapação. rapaz? Na minha época era só... Tá Chapação cheio, era né? Tá cheio, Cheio cheio. Cheio de Espírito São Santo. 2 gerações aqui, então... Aí a gente também era meio que obrigado a orar, porque lá tinha uns jardins de oração na igreja. E você, como parte da grade do college, você tinha que ter tantas horas por semana de oração. Você tinha um aplicativo pra você marcar. Hoje eu orei tantas horas no jardim e tal. Nossa, Legal. vou pegar Casa esse aplicativo. Betel. Vamos aí. fazer. Isso é mentira nesse Precisando aplicativo? Já. Confesso que já menti nesse aplicativo. A Bíblia Deus, fala que né? quando Porque confessar... muitas vezes eu orava e não marcava. Então, tá, dia eu então. poderia marcar sem De orar. toda a minha vida que eu vim pra cá, não marquei, né? Até chegar lá, não marquei, então... Aí, nesses momentos, a gente tinha muita experiência. Sozinho, assim, sabe? Um lugar muito de contemplação. E eu consigo ter muita experiência com Deus num lugar onde eu tô contemplando, assim, sabe? A beleza. A beleza dele na natureza. Aham. Então, tinha muitos momentos assim. Eu tenho um dia marcado também, que foi o dia que a gente foi para uma casa de recuperação de ex-criminosos, não sei como explicar. E aí eram alguns homens, assim, uma casa pequena, mas com um quintal grande, tinha uns dormitórios lá e tal, uma cozinha. Mas todo mundo, assim, muito simples, sabe? Os caras tudo muito simples. Mas um sorrisão no rosto, felizão, assim. E aí esse amigo meu, Gorito, ele ministra louvor. E aí a gente foi fazer um mini culto lá, né, dos collegers nessa casa.
E, tipo assim, a galera lá, os homens, muito cheios do Espírito Santo, sabe? Aqueles caras curados, assim mesmo. A gente começou a tocar, fazer um momentinho ali, só passando o som. E aí eles meio que rapidão, assim, já entraram e já começaram a cantar mais alto que a gente, que tava com o microfone. E era um lugar, assim, muito pequeno. Então a gente começou com... Deus me ama. Aí ele começou a cantar. E os caras, mano, eles, tipo assim, Uau. gritavam isso. Eles gritavam isso. Você Que chegou até a arrepiar. o teto tremia, mano. Isso aí, eu chorei demais. Eu tava no carrão. Era muito pequeno. Eu tava no carrão, assim. Eu tive que virar o rosto, assim, porque eu tava soluçando de chorar. Mano. Aí a gente cantou Seu Sangue, do Fernandinho. Essa música Não vou cantar porque é uma senão- das minhas favoritas, assim, da vida inteira, mano. Da vida inteira. Talvez ela é meio chata quando é mal tocada. Não, Mas, cara, falando de Fernandinho, cara, ele, Fernandinho, marcou muito. marcou minha Marcou geração a demais. geração. Até hoje eu escuto ele. A Miriam até briga. De novo, Fernandinho? Ué, mas cara, eu gosto demais do cara, pô. Gosto das canções sim. que ele Aham. compôs e tal. Que pra mim, Aí, Fernandinho. então esse dia aí me marcou muito. Esse amigo meu, ele canta muito, sabe? Canta muito mesmo. Mas esse dia não deu nem pra ouvir a voz dele, assim. Não deu pra ouvir a voz dele. Naquela parte que fala que nos lava dos pecados, que nos faz brancos como a neve. Aceitos como amigos de Deus. E os caras gritavam isso, mano. Uau. Aceitos como amigos de Deus. Chorava assim. Nossa. Na parte do eu sou livre. Mano, tremia o lugar. Tremia. Era tipo assim, 15 homens só. E tremia, sabe? Aquela adoração que vem de dentro. Sabe quando o cara fala assim, só igreja, você só escuta a voz de mulher? Não tinha isso, era só voz de homem. Então aquele negócio assim, sabe? Forte. Eu fui muito impactado, chorei muito que eu tava tocando, eu meio que comecei a ter visões, tipo, do passado de alguns. Isso foi uma experiência muito louca. Então, tipo assim, eu vi os caras meio que no rolezão, mano. Assim, perdidaço e tal. Eu olhava pra eles e vinha uma coisa na minha cabeça, assim. Foi muito louco. A gente teve um momento de orar por eles depois. Consegui ministrar em alguns caras ali. Deus entregou umas palavras pra eles. Esse dia me marcou bastante. E também tem a viagem missionária, né? No fim do ano, pra tipo, fechar com chave de ouro, você faz uma viagem missionária. Tem alguns destinos e aí você ou é sorteado para alguns, que é os locais onde você não paga extra para ir, já está incluso nos 2.500 que você paga quando entra, que já é para viagem missionária, R$2.500. E tem os destinos onde você paga um pouquinho a mais, né, para tipo sair do país, por exemplo. No meu caso, eu fui pro Chile. Cara, lá tive muita experiência. Eu vi outra realidade assim completamente diferente do que eu era acostumado. Aqui, tipo, já tem um contraste muito grande, né? Estados Unidos e Brasil. Sim. Então, eu já tinha vivido aqui. Eu vivi a vida inteira no Brasil. Mas o Chile, mano, foi, tipo assim, muito diferente. Muito diferente. O Chile é um lugar onde todo mundo conhece as montanhas lá. Como é que chama? Montanha lá da nevinha. As A cordilheiras. Cordilheiras. Nossa, das é muito bom. Olhou pra mim. As Em português eu cordilheiras. falo de... Não, as cordilheiras. Até agora você só fala português. É verdade, tá se contradizendo. Tá se contradizendo. Agora você virou americano. Em português, também. você não sabia em português. Não, nem inglês eu sei essa palavra. Cordilheiras. Cordilletions. Nossa, eu não lembrava de jeito Eu não sei nenhum. se... Cordilletions em inglês, vai. Aí tem esse lado do Chile que é o bonito, né? Cordilheiras, em Santiago. Esses lugares eu vi só passando por cima de avião, entendeu? A hora que eu desci, As mano. praias também, Chile, são top. São top. A hora que Só eu vi desci, por foto mesmo. a hora que eu desci não era nada de luxo, não era nada de bonito, vamos dizer assim, sabe? A cidade lá, eu já falei isso antes. Você, quando entra, tem uma placa escrito Bem-vindo ao fim do mundo. Os caras, assim, muito carentes, sabe? Cidade muito pequenininha. Do lado de uma cidade muito luxuosa é o deserto. O deserto Atacama? Deserto do Atacama. Não é no Chile. Você tá longe. Não vou lembrar o nome do deserto do Chile lá. Deserto do O Chile. deserto do Chile. Vai. Aí, do lado dessa cidade tem o deserto, e nesse deserto tem uma mini cidade que chama Alto Hospício. E lá é onde a gente foi fazer as missões ali. Então, ali a gente via, tipo, pessoas morando no deserto, dentro de buracos, se prostituindo. Crianças, tipo, nossa, mano, teve um dia que a gente foi fazer um trabalho com as crianças de um bairro lá. Um bairro, assim, que era só crime, entendeu? No bairro. A gente fez ali uns trabalhos com crianças, brincadeira, musiquinha.
As meninas vestiram de princesa lá, as menininhas todas... não sei o quê. Aí eu lembro, nesse dia, chegou uma mulher pedindo oração. E aí ela ficou meio receosa de falar o que tinha acontecido. Até que ela soltou, ela falou assim: ontem o meu marido foi sair de casa no carro e atropelou minha filha de 3 anos. Nossa. E ela tava lá, mano, tipo assim, só ora por mim, ele tá em casa, ele não consegue sair, não consegue fazer nada. E aí a gente ali no meio daquelas crianças todas, sabe, um clima assim, feliz, música animada, todo mundo dançando, rindo. E aí ela chegou com isso, mano, e tipo assim, pá, bateu, sabe, aquele negócio, caraca. Essas crianças aqui, a gente não sabe a história delas. E a maioria tem mais história do que a gente. Ó, Então lá eu tive muitos esses momentos, assim, eu conheci um cara também, conheci não, né, a gente fez um trabalho numa tarde, assim, de orar por algumas pessoas desses que vivem no deserto. E aí, muita galera se prostituindo, se drogando. E teve uma hora que a gente viu um cara de longe, assim. Ele tava meio que com a droga escondida, porque a gente tava andando de grupo. Então, eles meio que viam a gente e viam que a gente tava muito feliz, muito crente, vamos dizer assim. Crente você conhece, né? Qualquer um. Aí, o pastor chamou eu e mais uma pessoa pra gente orar por esse cara que tava longe, assim. Tava no fim já da tarde, que a gente tava terminando. A gente chegou lá, tudo bem e tal, não sei o quê. Conta um pouco da sua história. O cara contou um pouco da história dele, não lembro muito. E aí, no final, a gente falou, podemos orar por você, né? A gente não precisa encostar em você e tal. Aí ele pensou um pouco, a gente ficou olhando, ele calado, assim. Acho melhor não, ele falou. Não, mas a gente só vai fazer uma oração rápida, a gente não vai pôr a mão na sua cabeça, a gente não vai te incomodar em nada, é só uma oraçãozinha. Ele, não, últimas vezes que oraram por mim, não tiveram uma experiência muito boa. Eu apaguei e acordei com as pessoas com medo de mim. E aí, mano, foi outro momento que bateu, assim, cara, tem muita gente escrava mesmo, sabe? Tipo, presa, mano, muito presa. O cara não quis oração porque ele sabia que os demônios envergonhavam ele quando ele não tava nem no controle dele mesmo, entendeu? Então a gente não conseguiu orar por esse cara. Bem espiritual. A gente não conseguiu orar por ele, então foi um momento assim muito forte. Normalmente a gente chega e pergunta se pode orar, a pessoa fala, fala que sim. claro, né? Ora aí. Claro, ora aí, mano. Oração nunca é demais, né? É de graça ainda? É de graça. Então, não tá nem pedindo oferta, né? Aí o cara não deixou, mas a gente voltou, cara. A gente de longe orou por ele, né? Como o grupo inteiro e tal. Mas isso foi uma coisa que me marcou também. Muita gente que a gente precisa orar sem pedir pra orar. Pedir pra orar. Isso é verdade. Mas tem mais alguma coisa a acrescentar sobre alguma experiência? Só do Luiz aqui já podemos encerrar. Experiência boa, uma boa, massa. E temos algumas perguntas. Achei que você ia contar a sua experiência. Não, minha experiência. Tipo assim, nem tudo na vida é um morango, né? Ainda bem, né? Morango é azedo demais. Nossa, morango é bom demais. Peraí que Odeia morango. Não, Nossa, bota morango é Nutella que ele muito fica bom. Nutella com açaí. Mergulhando É no açúcar com morango, né? Nutella com morango e açaí fica bom. Mas eu já fui para um monte, né? Quando a gente era participar do grupo de jovens. Aí nosso líder falou, não, vamos antes da nossa festa, que lá todo ano tem uma festa dos jovens, né? Congresso. Congresso de jovens, isso. Antes do nosso congresso, que era sexta, sábado, domingo, a gente vai fazer uma campanha de um mês de oração no monte. Todo dia, aliás, uma vez por semana nós vamos no monte. Beleza, amém, vamos, né? Eu nunca tinha ido pro monte, né, e tal. Não, vamos quebrar o pau lá. Aí fomos orar, aí tem lá naquele monte se chama Morro da TV. Alto. É alto. Aqui tem muita antena lá em cima, o pessoal batizou Morro da TV. Aí tem a primeira fase, né? Que você anda um pouquinho para dentro do mato, aí sobe um pouquinho e já tem a primeira fase, que é uma parte aberta. Aí depois tem um paredão assim, que você sobe, e lá é a segunda parte. No caso, é a última parte, porque lá você tá mais perto do céu, né? E lá o negócio fica feio. Lá o pessoal, a folha fica brilhar e tal, não sei o quê, e tal. Aí a gente foi nesse lugar. Beleza, vamos orar. Eu orando normal ali, vamos orar e tal. Eu falando, Senhor me usa e tal. Oração normal, o Senhor fala comigo.
do nada, me deu um breu. Eu só me lembro acordando com uma luz forte na minha cara, mas muito forte. Nós estávamos numa escuridão, não tinha luz, sabe? Acordei com uma luz forte, assim, tipo assim... O único momento que eu me lembro que eu estava cocado, né? E eu acordei com uma luz forte. Quando eu acordei, levantei e saí correndo, cara. Obrigado, Jesus, amém. E falando línguas estranhas e tal. E, tipo assim, o pessoal me olhando com uma cara estranha, mano. Tipo assim, será que agora a gente pode... Será que é confiar? Jesus? Será que é o Espírito Santo? Será que dá pra mim abraçar esse cara, sabe? E tipo assim, as pessoas ficam, não, cara, você quis quebrar o pau aqui dentro. Você tava meio estranho no chão ali, não era uma oração pra Deus. Aí, tipo, claro, os líderes que já eram mais experientes em oração viram que era um negócio meio diferente, não era pra Deus. Aí foram orar. E eu manifestei ali e tal. E acontece, sabe? Você acha que você nunca... que eu tô na igreja, nunca vou ser atingido pelo demônio. Não, cara, às vezes você tem seus demoninhos ali de coisa. Estimação. A gente não fala demônio, a gente fala seu chaveirinho, né? De estimação. Você tem seus pecadinhos escondidos ali. Aquilo ali é um demônio, infelizmente. Ele não gostava que ninguém orava por Aí ele. depois dali, cara, eu ficava com muito medo de alguém orar por mim e se manifestar, tá ligado? Tipo assim, eu posso orar pra você? Não, velho. A avó dela era aquelas irmãs do Cox, sabe? Ela disse, eu posso orar por ti? Não, obrigado, tô de boa. Teve uma vez que ela desceu assim as escadas e veio, e o Roger estava sentado do meu lado, a gente estava namorando. E ele sentado do meu lado e a minha avó desceu e quando ela olhou pro olho dele assim, ele já fechou assim. Aí a minha avó botou a mão aqui, ela já sabia que algo não estava certo. Já colocou a mão no lugar Já colocou a estratégico. mão aqui e falou assim, Roger, posso orar por você? Aí ele, não. Aí eu já brava, né? Como assim, Roger? Não quer aceitar Por que a essa. minha avó não oração pode da minha orar por avó? você? Como assim? Não tô entendendo. Aí a minha avó assim, posso orar? Daí ele olhou e falou assim, Dona Santina, com todo respeito, eu não quero machucar a senhora. Aí eu já fiz assim. Peraí. Não vou casar mais contigo. Aí ela assim, não, você não vai me machucar, peraí. Ela botou a mão no lugar certo, só te expulso em nome de Jesus, sei lá o que ela orou. E foi, tipo, ele não se manifestou, mas quando a gente casou, eu dormia assim. Dormir com o olho aberto. Graças a Deus. Graças a Deus. Foi liberto mesmo. Foi liberto Tô mesmo. liberto, aceitei Jesus. Mas... Os pecados foram A juventude, expostos. eu era, tipo assim... Tadinha da minha mãe, tô marcando discutir. Ela vai ouvir. Ela não vai ouvir, não, mas eu ia pra igreja, mas só ria, meu irmão. Tipo assim, dos meus, acho 14, até eu casar ou namorar com a Miriam, era só... Eu acho que até... eu falava pra mãe que ia pra casa de amigo e ia pra balada, meu irmão. Foi assim o motivo que a gente conheceu até. A gente já se conhecia, Não, peraí, na a gente verdade. não se conheceu na balada. Né? Não. Eu tava saindo... Foi no Tinder. Não, nem existia. Foi assim que a gente começou a conversar. Eu tava saindo de uma festa ruim, bêbado, de madrugadona. Podre de bêbado, sendo carregado por ela... 4 amigos, assim. 2 de um lado, 2 do outro. Gosto de contar essa história. Isso num sábado. Caraca. Isso num Mas os sábado, quatro tipo... tava ruim, era um segundo do outro. Eu acho que era... Quem não, Os das assim, os pontas eram os quadros... melhorzinhos. Os dos meios tava ruim. E aí a minha mãe passou assim, minha mãe era líder... Não, minha mãe era dos adolescentes, minha mãe acho e que meu era- pai. acho que Mas era- eles não estavam liderando vocês, não era. Mas Era. ela foi minha líder uma vez. E aí ela passou... Nossa, coitada daquela irmã. Um menino tão bonito ali, ó, sendo podre de bêbado, sendo carregado. Nossa, que decepção. Falei assim, mas eu e o Roger, a gente nem conversava, tipo, não era nada E assim. adivinha onde eu tava domingo de noite? No domingo, presta Crente atenção, fiel. domingo, na igreja de terno, gravata, de porteiro. Aí o De pecado, dia de ele não jeito, fica... de noite de outro. O pecado, ele não fica escondido muito tempo. Não Verdade, fica. é. A hora que eu subi as escadas assim na igreja, que eu olhei ele de cara, em Guaruda, eu olhei pra cara dele. Você não tem vergonha nessa tua cara, não? Assim, eu acho que eu falei com ele 3 vezes na vida, foi muito. Aí ele falou, o que você tá falando? Eu falei assim, nossa, ontem você tava sendo carregado pelos seus amigos podre de bêbado e hoje você tá aqui na igreja. Você acha que Deus não tá vendo o que você tá fazendo, não? Aí ele olhou pra mim assim, e onde é que você tá? Onde você tá pra Que saber? me viu. Eu falei, eu tava indo pro... Como é que é? Onde que Eu eu tava tava indo? no negócio de roupa, De feirão de roupa. E aí a gente começou a conversar.
Aí começou a nossa história. É, por isso que a história de vocês é mais legal que a minha. Vocês continuaram, foram... Mas legal não. Não, é coisa, tipo assim, que eu me arrependo bastante. Queria ter ficado, realmente ido pra igreja com a intenção de conhecer a Cristo, mas ia por obrigação, porque minha mãe, tipo assim... Teve uma época na vida que eu queria muito, tipo, nos adolescentes, eu gostava muito de ir pra igreja. Mas não pra ir pra igreja, tipo assim, como é que se fala quando a gente ia pros adolescentes, que tinha reunião? Reunião dos adolescentes. Você entendeu disso? Como que chama a reunião dos adolescentes? Ah, reunião dos adolescentes. Chama reunião dos adolescentes, enfim. Aí eu gostava demais, cara. Eu era o primeiro a chegar lá. Tava... E nessa época meus pais eram líder. Era E líder. eles sempre gostaram muito do Roger, porque o Roger era educado, prestativo, tudo ele fazia. Isso aí é princípio de família. Então, foi uma parte boa da fase da minha vida. Depois a gente foi, por exemplo, juventude, claro. Comecei nos montes, orar. Foi onde eu estava já mais perto da Miriam. E comecei a querer uma vida diferente, né? Mas aí você Teve um pezinho lá. tá feliz porque eu contei meu testemunho agora. É legal essa experiência. Eu acredito que seja uma experiência que muitos jovens que conviveram na igreja e a Assembleia de Deus era muito dura. Era Muito muita pancada, rígida. muito rígida. Se fazer... O Andar de bermuda era pecado, entendeu? Então, eu contava com a parte da igreja, às vezes eu esquecia, cara. Porque como meu pai não era evangélico, cristão, meu pai a gente tinha TV em casa. Eu tinha amigo meu que eu ligava a TV pra eles ficar na rua vendo, cara, TV, novela. Você acredita? Porque o país deles não tinha TV, porque era muito pesado. Que era pecado. Era pecado ter TV em casa. Então, eu ligava a TV e eles ficavam lá. Eu nem gostava de ver novela, eles ficavam lá vendo novela. Né? Eles sabiam Malhação. de tudo. Malhação. Então, e eu andava de bermuda e tal. Então, tipo assim, eu tinha que saber o momento que eu podia andar com o pessoal da igreja. Porque eu sempre tava de bermuda e sem camisa. Então, aí tinha esse... Luzinho do ladinho aqui. tipo assim... Era punk, cara. Hoje em dia tá mais tranquilo. Hoje não tem essa rigidez, tipo, tatuagem. Se você tivesse uma tatuagem, meu Deus do céu, meu irmão. Você era bandido, traficante, ladrão, Mostra matador. tua tatuagem. Hoje eu tenho tatuagem. Tá? Mas foi tipo assim, eu acredito que a minha geração teve muitas pessoas que faziam isso. Tipo assim, ia pra igreja, mas o pau quebrava e tinha a segunda vida deles, sabe? Escondida. Vida dupla. Vida dupla. Então, mas hoje também tem, né? Como falei, de dia Com de um certeza, jeito, né? de dia de um jeito, à noite de outro, estilo Fiona. É os dois extremos, né? Os dois extremos. Um lado muito rígido e tem hoje os muito liberais. Muito e liberais acaba que acham que Jesus é só paz e amor e... Tem igreja que você nem precisa esconder que você vai na balada, né? Não, Mas, enfim, voltando ao assunto que são vocês, né? Senão nós ficamos falando da gente aqui. Então, a gente já falou como vocês ingressaram na faculdade, na imersão, Como no é. colégio, como são as aulas, como vocês interagiram lá dentro, experiências. E a Ana Clara não terminou ainda, mas provavelmente ela já tem um plano formado e tal. E o Luiz já terminou. Já tem um plano aí, já encaixado. O que mudou no caráter de vocês, como vocês eram antes de ter ido para a imersão, se mudou, se tipo a rotina de vocês já era E também como o devocional. pensamento de vocês, tipo assim, Depois, sabe? Não, eu vou sair daqui, eu vou virar um pastor, líder de jovens, vou virar um missionário, vou expulsar demônio, quebrar o pau da barraca e botar esse demônio pra correr. Tipo isso, sabe? Aí a ideia e o impacto depois que vocês, tipo assim, você não saiu ainda, mas... Já deve ter uma ideia do... No caso do Luiz, um impacto que ele teve depois que ele saiu. Porque quando você é novo convertido, eu tive muita experiência de, tipo, os amigos meus que converteram, cara, os caras queriam fazer todo mundo aceitar Jesus. Rapaz, não, aceita Jesus, aceita. E queria empurrar a palavra, porque não, que é bom, goela abaixo, porque tipo, ele recebeu aquilo, ele gostou, foi bom. E ele queria que todo mundo recebesse, entendeu? Você tava num pique ainda. Mas quando você recebe um tapa na cara, aí tipo assim, você, putz, e agora, Jesus, né? Mas eu queria saber de vocês. Você, quem vai? Assim, cara, foi muito vantajoso pra mim ir pro colégio, muito mesmo. Assim, uma das coisas, por exemplo, que logo de cara eu tive que mudar. Eu não sabia planejar a vida, não. Tipo, eu não sabia... Eu sabia sonhar, mais ou menos, mas eu não conseguia ter objetivos, assim, sabe? Porque
eu meio que tinha, sem saber, tinha traumas de tanto mudar e tal. Eu nunca sabia quando eu ia estar em um lugar, quando eu não ia, sabe? Eu não conseguia fazer igual hoje eu faço, planos para esse ano. Porque pode ser que no meio do ano eu mude, entendeu? Então lá eu meio que comecei a ser curado nisso, mas também aprendi. Eu também aprendi a planejar mais as coisas, sabe? Não sou tão bom nisso ainda, né? Mas Tá aprendendo. tô aprendendo. processo. Novo ainda. Dá pra aprender muito. Essa questão aí foi muito bom pra mim. O que mais? O college é um lugar pra quem não sabe o que quer fazer, sabe, da vida, mas tipo, você tá numa época que, mano, tô perdido, não sei qual faculdade fazer, não sei, tipo, a minha vida ministerial tá muito ofuscada, sabe? Eu não sei pra qual direção olhar, pra onde ir. E lá é o lugar onde, por incrível que pareça, realmente acontece. Tipo, sua visão, tipo, Deus Abre. limpa suas lentes, tá Uau. ligado? E aí, tipo, Tira as escamas. colírio celestial é pingado nos olhos. entendeu? Plim, plim. E aí eu comecei a enxergar mais, tipo, aquilo que eu falei da semente. Eu sempre ouvi muito sobre um chamado para um lado pastoral, entendeu? Só porque eu nunca quis, né? Porque eu sou baterista. Eu nunca quis, eu Quero queria ficar aqui, fazer, ó. eu queria fazer música, eu queria lançar música, eu queria essa vida de, entendeu? Agenda e tal. Cheguei a fazer isso algumas vezes. Mas esse negócio de pastor, mano, você vai ser pastor e tal, não sei o quê, Deus vai te usar como pastor, pastor de ovelhas, apóstolo, não sei o quê, você vai às nações, você vai plantar igreja. Aí eu ficava assim, mano, nem não. chegar perto do microfone eu consigo fazer pastor. Aí lá, Deus foi me falando isso de novo, mas de uma forma agora que, tipo assim, cara, não é sobre você, mas é sobre Deus e o povo dele. E você Uau. só vai ser só, entendeu? É a Assim, ponte. É, só a ponte entre os dois. Então, nesses dois sentidos aí, eu acho que foi que mais me ajudou, assim, que mais mudou a minha vida. Lógico, tem algumas coisas disciplinares, né? Tipo, vida de oração, vida devocional. E aí, indo para outra pergunta, quando eu terminei, foi muito doido, porque no meio do meu processo de college, os meus pais mudaram para cá, para os Estados Unidos. Se eu tivesse com eles, eu tinha mudado também, só pra vocês terem a confirmação do que eu falei, que eu mudava muito. Aí, eles mudaram pra cá e meio que eu fiquei mais perdido ainda, que eu cheguei, entendeu? Porque quando eu cheguei, eu tava, pelo menos, eu tinha um lugar pra voltar, eu tinha uma cidade, eu tinha uma igreja, tinha uma empresa, né, vamos dizer assim, um emprego e tal. E aí eles mudaram, e o meu irmão que tava morando comigo antes de eu ir pro college foi também, veio, né? E eu fiquei assim, mano, agora eu tô sozinho no Brasil. Minha família não tá aqui. Eu tenho a opção de ficar aqui em São José e fazer faculdade, que tem a faculdade da igreja, né? Trabalhar na igreja mesmo. Tinha umas ofertas pra mim. Ou vir pra cá, pra Myrtle Beach. Um lugar que eu amo de paixão. Na minha cabeça, tipo assim, mano, não vou voltar pra Myrtle Beach. Eu já tinha morado aqui, né? Não vou Morou voltar, aqui, não vou foi voltar pra Myrtle Orlando. Beach. Morou em Orlando. Nossa. Não, foi Boca Raton. Foi Boca mais Raton. sul da Flórida. Então, eles vieram e tal. Eu fiquei nesse dilema, não sabia se vinha, se não vinha. Terminou, Deus falou comigo, confirmou de várias formas que era pra mim vir. Assim, várias formas, mas, tipo, Ele não uma... sabia, nós aqui, ó. Jesus. Traz Traz alguém. Eu falo que Deus confirmou de várias formas, mas, tipo, na última hora, antes de eu pegar o voo pra cá, entendeu? Eu comprei a passagem pra vir visitar meus pais. E meus planos eram de voltar pro Brasil e trabalhar na igreja e estudar lá. Só porque aí, tipo, pegando o voo, Deus confirmou que era pra mim ficar aqui, que eu tinha alguma coisa aqui. Então eu vim, né? Aí minha visão de futuro não tava... Bem concreto. Eu não sabia o que eu fazia, não. Teu mano, plano e entendeu? Deus... Yup. Mas aqui eu tô nessa, né? Eu tô servindo na igreja, eu tô, né, tentando ser fiéis aos meus líderes de jovens. Ué, mas como assim que você tá pensando em sair fora? Hã? Não, nós vamos... Peraí. Não, eu falei isso não. Tá Eu falei que eu tô, agora. Ele falei tá que eu tô tentando. servindo, tô tentando ser fiel, que é o que Deus me confiou no momento e tal. Amém. Trabalhando, né? Tá fazendo um good job. Obrigado. E é isso. Agora é continuar planejando, né? Quem sabe, né? Quem sabe não, com certeza Bora. continuar planejando. Não, quem sabe, né? Líder de jovens, né? Ah. Tabernacle Church. O pessoal da ICCOD pode vir visitar o Luiz aí.
Queremos você aqui. Queremos você aqui. Pode vir. Queremos você aqui. E você, Ana? Pra Como mim, era antes, como tá sendo. antes do CFNAI, eu... Antes, como assim antes? Não. Como ela era, tipo, devocional, o caráter dela se eu mudou. falei, né, um pouquinho. Tipo, eu nunca fui de ler, e orar e jejuar. Eu nunca fui, né? Aí eu aprendi lá no CFNAI, que é um mundo totalmente diferente. Aqui eu tinha a minha vida, ia na igreja, estudava. Mas lá, tipo, tudo que eu fazia envolvia Deus, né? Botava Deus no meio. Então, eu sempre... eu tirava meu tiro, né? Quando eu tô lá. Aqui também. Ai, meu Deus, né? Tem que falar certo. Calma. Eu tiro, O que mudou? O que Amém. mudou? O que mudou? Ai, muita coisa. Vou te ajudar. Me ajuda. Vou te ajudar. Teu devocional. Antes você não Ai, fazia, hoje você hoje eu faz. Teu momento em casa. O que Deus começou A diferença, que Deus Tava começou tudo lá. preparado aqui na minha cabeça e foi tudo com Deus. Você ficou viajando na história tudo isso? Ele fala muito, eu esqueço. Ó, Luiz. Para, o menino vai parar de falar, hein? Não. Eu vou responder Os planos, a gente tá falando Vou responder sobre com meu isso. dedo. A pergunta ali que a Merinha falou antes, eu até boiei agora aqui. Falou antes, nada a ver com antes. Minha pergunta Por isso que eu falei assim. Foi a palavra errada, tá? Não, ele tá ficando conversa de doido aqui. mano. Por isso que eu tinha falado, vai. até calor, né? Ó, baixa a cortina aí, gravando de novo, vai. Não, a pergunta era, a gente já falou, né, sobre começo, Sim. meio, agora a gente quer... O Luiz já teve o fim, você não Eu teve não tô o lá fim. ainda. você tá Aos no planos, meio. Os planos, Antes que eu... os planos voltei. que você tem para depois que você terminar a faculdade. Sim. Você pensa em virar uma pastora, uma missionária, líder de jovens, né? Quem sabe? Mano, ele é muito... Ele Ele é muito indicativo. Mordia muito. Ele é muito indicativo. Assim, de jovem. Líder de jovens, Sabe, né? aqui, ó. Em nome de Jesus. Nossa, amor. Não vou repreender, eu Tá recebo. querendo passar o Eu tô cargo. querendo passar o cargo, Né? A pô. Bíblia fala que a gente tem que preparar. A gente tem que preparar, nós estamos tentando Isso. preparar esses meninos, mas não tá fácil. Não, mas Tá. brincadeira à parte, mas o que você já tem planejado? Igual você falou, não terminei ainda, mas eu sempre pensei mais no futuro. Tipo, indo pro CFNAI, eu pensei assim, nossa, eu vou perder 2, 3 anos da minha vida. Tipo, 3 anos onde eu poderia estar planejando tudo, tipo, que eu sempre quis. Tipo, estar na igreja, ter um emprego, casar. Pra mim, eu tava perdendo esse tempo. Eu falei, Deus, não dá. 3 anos sem casar. E são 3 anos, tipo, 18, 19, 20. Eu fui pra lá com 18 anos. Poderia casar nesses 3 anos. Você ia casar com 18? Eu casei com 18. É, o que tá licença. falando. É outra época. Esse Pera aí aí, é é o quê? outra Esse aí época, foi o gente. quê? Calma lá. 10 anos 30. atrás. 10 anos. Nossa, amor. Eu teria 3 anos de idade, 30 anos atrás. Não, mas, tipo, eu sempre fui mais... Tipo, eu sei o que eu quero, mas não sei se é o certo. Não sei se é o que eu deveria fazer. Então, eu fui pro CFNAI, tipo assim, eu vou perder tantos anos da minha vida, não vou poder trabalhar. Tipo, eu posso trabalhar, tem tempo para trabalhar, mas... Não sei, parece que não tá na hora de trabalhar, sabe? Parece que Deus quer que eu foque mais na faculdade mesmo do que correr atrás do dinheiro agora. Tipo, sabe? No momento que Ele tá mudando certas coisas em mim. Mas eu tenho, tipo, tentando planejar um pouco depois do CFNAI, depois que eu terminar em maio, tentando, tipo, alinhar as coisas, sabe? Porque... Mas o quê? Oi? Quero saber, pô. Me fala aí. Ele quer saber Qual é o seu plano? tipo assim, na igreja, Tudo o que que você você vai aprendeu, ser. tudo que você aprendeu no de ser CFNAI. líder de jovens? Ser líder de não, jovens, que de que você- tipo mulheres, assim, cantar, tocar, dançar. Serviço só na igreja, o que é o que você acha que vai ser teu vocação, foco, tua assim. Pra vocação? que Deus tem te chamado? Aí, ó. Aí, ó, Pra palavra. que, tá? Então. A minha pergunta era pra você, né, fiote? Hã? Pra que Deus tem te chamado? Eu respondi, Ele né? respondeu. Não lembro, fala aí. Você assiste lá. Você assiste. Não, Deus tem me incomodado muito e colocado muito no meu coração em ser líder de jovens. Depois, Aí, ó, falei pra você. sabe? Tipo, não sei porquê lá no CFNAI eu tô no ministério, assim, de jovens, tipo, aprendendo e tal. Então, Deus tem colocado muito isso no meu coração, de ser líder de jovens, de adolescentes, talvez, né, Deus?
Talvez não é Deus. Não é Deus. Tipo, é mais complicado, mas eu prefiro os jovens. Você que acha? A gente Não, conta agora, a gente prefiro. conta depois. Não, é igual casamento, você conta só depois do casamento. O negócio é mais baixo. E também na dança. Dança também. Eu também quero estar envolvido no Ministério da Dança. É isso. São os meus planos, Falando de jovens, né? Líderes de jovens, pastoreio e tudo mais. Vocês que são jovens, o que vocês estão achando dessa geração? Todo mundo dando uma olhada de uma produção. A produção Tudo bem? cansou de Como, ficar você, sentado. como vocês enxergam os jovens cristãos cristão hoje, né? Nessa geração? O que vocês que são, o que vocês estão vendo deles na igreja? Os desafios que é... Como é que... O que vocês podem falar sobre? Tem muitos desafios. Essa geração nossa é uma geração abençoada, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, é uma geração muito... né? Uma bênção. Uma benção. Uma bênção. A gente já chegou a falar sobre isso antes, né? Nós. Que é uma geração onde tudo é muito fácil, tudo muito... corta aí, que apareceu uma distração ali. É uma geração onde tem tudo muito fácil. A piada interna, vai! Voltando. Foco. Ai, esse é um dos problemas. Esse é um problema Distrações. Exatamente. Eu costumo falar que é uma geração onde nada é real, parece, sabe? Tudo é muito fácil acesso, você não tem muito que se esforçar mais, igual eu tinha antigamente. Você não sabe mais o que é verdade. Você não sabe o que é verdade, você não sabe o que é mentira. Você vê a vida das pessoas na rede social e você sabe que aquilo lá não é Verdade. coisa real. E aí você conhece a pessoa pessoalmente, você fica meio que sem saber, tipo, mano... É até triste. Tipo, cara, Nossa. cadê a Ana do Instagram? Tipo, eu não tô preparado Aquela pra menina conhecer animada e tal. Não tô preparado pra conhecer uma com essa pessoa cara de sono. de verdade, entendeu? Acorda. Aí, eu me perdi muito fácil. Né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é uma geração... Eu vou falar tudo de novo. Abençoada. Vou falar tudo de novo. É uma geração ansiosa e Sim. tem tudo na mão, mas e quando- às vezes e quando- não sabe usar aquilo que tu tem na Aquilo mão. que tem. Exato. E quando a gente Fácil. leva pro lado ministerial, lado igreja, das coisas, isso reflete muito no relacionamento das pessoas, dos jovens, na igreja e com Deus, né? Porque, como eu falei, a gente não sabe muito, lógico, tem exceções, mas a gente não sabe muito como assim eu vou conhecer uma pessoa, sabe? Tipo, coisa verdadeira, sabe? As coisas reais, assim, e tal. Então, eu acho que até com Deus vem essa questão da ansiedade. Não vou falar demais, não, que não, a Ana vai falar o que eu falo antes. Ah, tá massa. Não, pode continuar. Aí ela manda falar. Então, eu acho que é isso. Eu acho que talvez um dos maiores desafios hoje é essa questão de... Parece que você tá no mundo da lua o tempo todo, sabe? Tem tudo, mas não tem nada. Exatamente. Tem tudo acesso. No Tem caso, sabe mas não tem usar. nada. no caso, a mente não precisa mais usar tanto a mente. Exato. A mente fica, parada porque você tem hoje um chat GPT, que você... Ô, chat, onde é que tá cadê aquela palavra que fala que Jesus abriu o mar vermelho? Alguns pesquisam isso, alguns Mas às vezes, não, cadê aquela passagem que... Tudo bem que o chat é crente e fala, ó, não foi Jesus. Não foi Jesus, Era pegadinha. Não foi Jesus, foi Judas. Foi Noé. Foi Noé. Com a arca. Não, mas enfim. Tudo é muito fácil. Tudo é né? muito Bota fácil. Então ali, você não precisa. escreve. Antigamente eu quero saber onde que Jesus curou o cego. Eu tinha Você tinha que, Abrir cara, a a Bíblia e ler Procurar. até chegar nessa parte onde Jesus curou o cego. Não foi só uma vez, mas onde ele curou os cegos. Onde ele fez os milagres. Você tinha que abrir e ler. Hoje não. Hoje você já tinha PT onde... Marcos, Mateus, tal, versículo tal. Aí você vai lá e lê. Só aquele versículo fechado. Mas essa facilidade acaba a gente não usando a parte principal do nosso corpo, que é a mente, né? Exatamente. Meu pai sempre dizia, né? Quando a mente não trabalha, o cara trabalha dobrado. É verdade. Então,
Não tem nem o que falar. É isso. É complicado, porque Mas, se você falar, você pode falar alguma coisa que sabe, que pode estragar, sabe? Sim, Os é. pensamentos. Acrescentar. Não é, Mas não- tem um lado muito bom disso tudo, que é a fome, né? Eu acho que é uma geração muito faminta, né? Tem muita fome, cara. Muita fome. É tipo assim, uma coisa Porque- que você vê nas igrejas hoje, tipo assim, eu só vou na nossa igreja. Eu não gosto de quando eu falo, vamos pra tal igreja. Não, agora não. Meu negócio é só na minha igreja. Deus só tá aqui. Não é isso não, cara. Infelizmente eu sou meio assim, meio fechado pra esses lá. Não, visitar a igreja dos outros, não. Pra quê? Jesus tá lá, tá aqui, tá lá também, tá bom, amém. Eu não preciso parar pra aceitar Jesus, não. Mas enfim, anyway. Mas ele vai. Eu vou, porque é a minha briga. Não, a gente tá em outra cidade. a gente Não, conhece, mas é enfim, as igrejas hoje em dia não é igual antigamente. Como eu falei, eu fui da Assembleia. Antigamente na Assembleia, cara, era pau quebrava, meu irmão. Você via. É tipo assim, você via. Hoje você não vê tanto milagre. Tipo assim, dentro das igrejas. Talvez você veja num culto dentro de uma casa. Normalmente os cultos menores parece que Deus age mais, tá ligado? Nessas grandes big churches aí, tá ligado? Você vê, tipo assim, parece que o pessoal vai lá, bate o cartãozinho, embora, né? Não tem a mudança, né? Eu acredito que essa geração nova precisa mudar isso. Precisa baixar o joelho, orar, buscar intimidade, buscar a Bíblia, ver realmente deixar o chat GPT de lado e começar a mais ler a Bíblia, entender que a Bíblia é o manual do crente, enfim, é ela. Então, eu acredito que essa geração nova ela tem que cortar isso, porque eu acho que a minha geração era tão chato orar, cara. Ah, não, tem que orar. Tem que chegar na igreja e orar. Cara, até eu não gosto de orar às vezes. Tipo assim. Quando a pessoa ora pra mim, irmão, meu Deus do céu, eu não quero orar, não. Eu tô aprendendo. Deus tá Sim. trabalhando. Deixa eu só arrumar o que ele falou. Ele ora, Ah, mas ele eu não gosta oro. de orar Em voz em alta. público. Em público. Não, eu oro, vou lá, tem Ele crente, gosta, né? Eu ele sou gosta de crente, estar né? ele Não, e Deus. É eu e Deus e minha cabeça e ponto. Não preciso os outros saberem da minha oração. Se errar alguma palavra, ele, opa, Jesus, falei errado. Não, mas é tipo assim, sei lá, eu acho que às vezes eu penso que é temor, sabe? Você ter uma responsabilidade de orar pra uma pessoa, tipo assim, que você nem sabe o que ela tá passando, sabe? Como é que eu vou orar pra esse cara? Não sei o que ele fez 2 minutos atrás, entendeu? Então, como é que eu vou orar? E eu sempre tive isso, mas amém, glória a Deus, Deus tá trabalhando isso na minha vida. Mas eu acredito que essa geração agora que tá vindo, ela tá vendo essa falha que a minha geração deixou, que é a oração, a busca. É onde as igrejas começaram a ficar mornas, entendeu? E essa como um ditado japonês fala, gerações fracas gera gerações fortes, geração fracas. Então, eu acredito que essa geração fraca vai gerar uma geração forte. Homens fortes geram tempos fáceis. Também. Não, como é que é? Tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. E isso aí. Completou muito melhor que o meu. Mas é isso aí. Eu não tive tempo para buscar um chat GPT. Não, mas essa fome que eu falo que a nossa geração tem, é claro que a gente sabe que é uma fome por Deus, mas eles não sabem disso. Então, eles têm a fome, aí eles se drogam, eles buscam no mundo, eles buscam Busquem outras coisas. Eles buscam em outras coisas, e aí a gente, tipo, eu acho que o nosso papel é meio que revelar isso pra eles, que, cara, a sua fome não é por isso que você tá buscando, entendeu? Não é isso que a sua alma tá querendo, sabe? Exatamente. Mas beleza. Sim. Mudando. Eu ia perguntar o que vocês acham que a igreja, né, poderia fazer, mas já foi respondido, falado, basicamente, basicamente. oração. O princípio, os 3 atrair, passos principais. jejum, Eu acho que oração. apresentar a Deus, né? Apresentar a Deus, tipo... Tá, é muito Hoje é bom, muito parede fácil. preta é muito bom, louvor muito bom, iluminação top, telão na igreja e tal. Um cara com envoltura boa pregando. Mas, cara, se não for apresentar a Deus, Na a verdade, pessoa não vai se transformar. E se a pessoa não querer também, é muito, muito importante falar isso, porque às vezes tem tudo isso e a pessoa não quer ter um compromisso, não quer ter a intimidade e vai saber que, nossa, porque tem muita gente que tem aquela visão, nossa, eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar aquilo para eu ser de Jesus, né? E tipo, a Bíblia não fala, vem do jeito que você tá e o Espírito Santo ele começa a te incomodar ali. Ele vai te moldando, ele vai mostrando que você precisa se quando você transformar. menos espera, você já não pratica mais. Então, é mais ou menos isso. A gente tem
a pessoa tem que querer e a igreja tem que apresentar, né? Tipo, mostrar como chegar, Uma né? das coisas que eu aprendi no college é que a igreja tem que ser a resposta para esse tempo, né? Sim. E é isso, a resposta, na verdade, a gente não é a resposta, mas a gente dá a resposta. Né? Como a gente estava tendo uma reunião antes, a gente, tipo assim, tá falando sobre o que as pessoas lá da frente, porque quando a pessoa erra, ela é tirada lá da frente e botada pro banco, tá ligado? Porque, tipo assim, quando a pessoa tá lá na frente, no púlpito, ela é a ponte, ela é a adoração, que, tipo, Deus liga ela, que ela joga... Um L. É um L, joga pra igreja. Então, por isso que, por que antigamente os caras botavam 6 meses de banco? Não era tipo assim, pra te botar como bobo da corte, era porque você é a ponte. Se você não tá conseguindo fazer essa ligação, como é que você vai jogar? Quase um cano entupido. Você tá entupidão, então não tem como você passar pra igreja. E acredito que tem muita coisa isso no público. O que foi que você tá rindo? Do nada, a gente falando sério, começa a rir. Nada, agora Deixa pra lá. Hoje em dia tem Que o viagem altar é tem essa, que... Eu tô cansado. Mas, enfim, Vamos bora lá. Vocês jovens, são jovens, tem algo que é o maior assunto de todos, né? Relacionamento. Nossa, Fala perto do microfone. relacionamento, né? Vocês namoraram durante a faculdade, durante a imersão? Como vocês veem um namoro cristão? Compartilhe um pouquinho Deu disso tempo pra pra namorar? Você nós. sabe que não tem tempo nada agora. Tem tempo pra Qual é o... conhecer. Vai, responde isso, depois eu pergunto outra coisa. Pode ir? Se vira nos 30. Não, não foi uma pergunta, não. Pode ir. Não, pode ir. Qual era a primeira pra mim pegar? Já namorou durante coisa? Não, nunca namorei. Quer dizer, eu namoro hoje, Amém. mas eu nunca namorei. Na época lá do college, eu tentei focar, né? Assim. Às vezes dava um deslize no foco ali e tal. Mas mantive firme. É normal da carne, vai. Mantive firme, ainda bem, né? Que tem esses desejos. Mas se permaneceu firme. Permaneci firme. Tem o R do sul aqui, gente, mas tá certo. E como eu vejo relacionamento cristão, eu acho que principalmente colocar Deus em primeiro lugar de tudo, né? Uma vez eu vi, acho que foi até o Theo Hayashi falando uma vez, uma coisa que me marcou bastante. Ele falou assim, cara, você quer encontrar a mulher da sua vida ou o homem da sua vida? Corre pra Deus. Você corre. Aí você olha pro lado, vai ter muita gente correndo junto. Aí você corre mais rápido, você corre. Aí você vai olhar, vai sobrar algumas. Aí você corre mais. Aí quando você olhar e ver uma mulher correndo na mesma velocidade que você em direção a Deus, aí você pode pensar, Eu já vi isso pensar também. mais nisso. Top. Então, acho que é isso, né? Quando você busca a Deus, você vai encontrar algumas pessoas no caminho fazendo a mesma coisa. Buscando o E mesmo Deus- propósito, exato, o mesmo Deus- objetivo. Une os propósitos, né? Legal. Também. Antes, eu nunca namorei. Hoje eu namoro. E agora que eu tô voltando pra faculdade, sim. Né, sim, Vai vou voltar pra- voltar namorando. Tá engraçadinho Fazer o meu Luiz, último né? semestre namorando. Mas... Muito energético aqui, mano. Não vamos falar a marca, vamos ver se patrocina nós o energético aí. Deixa ela falar. Mas... Qual é? Como você vê? Às vezes... Vocês conseguiu, chegou perto de namorar lá? Ou Não cheguei perto de namorar, não. Nem- Mas dava umas... Dava... A distração no meio do meu caminho, mas volta. Amém. Amém? Mas eu também acho que a coisa principal é botar Deus no meio do seu relacionamento. Eu também acho isso super importante. Porque, igual ele falou, esse negócio... Eles falam muito esse... Quem falou? Esse trem. Pastor. Esse pastor aí. Hayashi? Theo Hayashi. Hayashi. Na hora que você tá correndo, assim, tipo, você tem que ver alguém que tá correndo a mesma velocidade de você. Porque imagina, eu, como mulher, eu tô lá na frente e o meu namorado, meu marido tá lá atrás. Tipo, eu quero alguém com o mesmo foco, o mesmo propósito que eu. Então, eu acho isso super importante. O que vocês vejam, assim, que os jovens estão fazendo de errado nos relacionamentos hoje em dia? Que vocês provavelmente passaram por amigos que já namoraram, ou que namoram, ou que... Sabe, qual é
Algo que vocês falam, não quero fazer isso, sabe? Pra mim, eu sempre fui toda ansiosa, sempre quis tudo do meu jeito, no meu tempo, mas eu acho muito que querem tudo muito rápido. Tipo, ai, vamos, sei lá, namorar um pouco, tipo, já casar logo e vamos fazer tudo rápido, sabe? Ou às vezes a pessoa nem casa e já mora junto, sabe? Eu acho que tem um tempo para todas as coisas. Não, eu acho não. Tem um certeza? tempo A pra Bíblia todas as fala. coisas. Então, acho que tem que passar por todas essas etapas que Deus tem preparado, sabe? Não querer tudo rápido, porque tudo que vem rápido vai rápido. Eclesiastes 3. Tempo lá. de tudo. Há tempo Há pra tempo tudo. para tudo. Isso aí. Então, acho que isso... Eu vejo isso muito hoje em dia. Até comigo, às vezes, eu vejo. Eu falo assim, não, calma, que tem um tempo para todas as coisas, sabe? Qual conselho vocês dariam para quem tá esperando? Esperando pra namorar? Esperando para namorar, Alguém ou que quer esperando namorar, assim, conselho, além desse que vocês já deram do Theo, teria mais algo que vocês gostariam de acrescentar? Que Eu dei um conselho para amigo meu esses dias. Fala aí. Cara, você tá esperando? Amém. Mas isso não pode ser o seu objetivo maior da sua vida, entendeu? Amém. Tô esperando. Esperar é o quê? Confiar. Se você tá correndo atrás demais, então você não tá esperando nada, não. Você só tá solteiro mesmo e assume isso e pronto, entendeu? Se você tá esperando, então eu vou buscar Deus. Eu vou trancar meu quarto, eu vou ter um relacionamento com Deus antes de achar que tô pronto para ter um relacionamento com outra pessoa, entendeu? Eu acho que se você tá nessa de esperar, espere confiando e com fé. E deixa Deus fazer, sabe? Na hora certa vai vir, talvez a hora que você menos espera. Sim. Então, busca Deus. Busca Deus. Sim. E como jovens, né, vocês têm a possibilidade e a probabilidade de coisas que geralmente a gente faz. Igual eu e o Roger, a gente casou muito cedo. Eu comecei a namorar com ele quando eu tinha 15 anos para fazer 16. Então, os passos foram muito rápido. Porém, coisas que a gente poderia ter pensado antes, tipo guardar um dinheiro, uma profissão, algo que seria para mais velho, a gente teve que fazer tudo muito rápido, porque a gente namorou 2 anos e já casou, né? Porque o objetivo de quem namora, um namoro cristão, você não namora só por namorar. Você namora com o objetivo de casar. E eu sempre falo para os jovens, casamento é união de propósitos. Então, o propósito tem que ser o mesmo, alinhado no mesmo objetivo. Então, agora que você é solteiro, pense no seu futuro. Pense, tipo, na sua profissão, guardar um dinheirinho. Porque namorar é caro. E casar é mais ainda. Ainda que diga. Então, tipo assim, não fique... Também que a minha namorada gosta de McDonald's. Mil ainda. X1000, Então, assim, McLanche feliz. enquanto vocês não namoram e ficam ansiosos para namorar, porque tá todo mundo fazendo, calma e se prepara, porque a sua hora vai chegar. E se preserve em santidade, porque Preservação, porque se vocês abrirem essa porta, não que vocês vão ser pecado, é pecado, mas não que tipo vocês vão ser condenados para o inferno. Mas, assim, vocês têm que preservar isso, guardar o máximo que conseguir. Isso é um conselho que a gente dá para os jovens, né? A Bíblia fala sobre isso, se preservar até o casamento. Então, se permaneça fiel em santidade para as bênçãos do Senhor virem. Ixi, agora... Amém. 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 Sim. Agora a gente já está chegando no final. A gente já falou bastante, né? Tem mistérios aí chegando. Esperando o pessoal da mídia ali. Esperando o pessoal da mídia. Perguntas. Tem as perguntas Da plateia. plateia. da Tem plateia. perguntas da Não plateia. tem plateia, mas vai ter pergunta da plateia. A gente fez umas perguntas para as pessoas lá da igreja. Então tem umas perguntas. Meu Deus. Aí, ó. Um conselho Que mudou, que mudou a sua vida. Um conselho que mudou sua vida. Bora lá, Luiz. Já vai fazendo as Entendi. outras aí. Quando eu falei que Deus confirmou que eu ia vir pra cá, tipo, nas últimas horas minhas no Brasil, eu tava conversando com o pastor Marcos Madaleno, na igreja da cidade, antes de vir, porque eu queria
assim, eu queria trazer alguma coisa pra igreja, sabe? No tempinho que eu tivesse aqui. Queria conversar com o pastor. Queria, ó, pastor, a gente poderia fazer isso, isso e isso. Meus pais estavam aqui e me falaram, ó, a igreja aqui tá indo muito bem, tal. Pode ter muito espaço para acontecer alguma coisa logo de imediato, sabe? Com a sua vinda. E aí eu fui conversar com o pastor Marcos. Falei, né? Pastor, tô indo, tal. Vou encontrar essa igreja lá. Meus pais estão lá. Eu pretendo voltar para cá e tal. Mas ele falou assim, Luiz, Deus tá te falando isso, mas você tá negando. Você sabe que o seu lugar é lá. Eu buguei aqui. Você sabe que o seu lugar é lá. E aí eu fiquei assim, calma aí, né? Não é isso que eu vim falar. Não foi isso que eu queria ouvir. Então. E aí ele falou coisas sobre a minha vida, assim, que não sei nem se ele lembra hoje, mas ele não sabia na época. Coisas do fato de eu ter mudado bastante. Ele falou, Deus, durante a sua vida, ele te levou para muitos lugares e ele preparou seu coração para ser alguém que arma e desarma tendas muito fácil, igual Abraão, que vivia em tendas e tal. Uau. Legal. E aí, esse seu momento agora é de ir para lá. E lá Deus vai fazer alguma coisa no seu ministério. E um dia, talvez, você pratique isso de novo, de armar e desarmar tendas. Mas, por enquanto, seu lugar é lá. E aí ele falou coisas sobre... você fala inglês, você tem que fazer isso, você tem que... Não fica ilegal, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Direcionando. Mas aí ele falou muito sobre a igreja em si. Ele falou, se Deus tá fazendo alguma coisa lá, você tem que fazer parte disso. E aí eu falei muito pra ele assim, pastor, eu não me vejo como alguém... ele levou pra esse lado de liderança mesmo, assim. Falei, pastor, eu não me vejo alguém muito de frente e tal. E por mais que eu sonhe muito com os Estados Unidos, sonho muito mesmo que esse país já tá vivendo um avivamento, né? E eu sonho muito com um dia que esse lugar aqui, mano, vai ser incendiado mesmo, sabe? Inclusive a cidade e a igreja. Mas na minha cabeça, eu, tipo assim, vou servir no backstage, sabe? Chegou e Mas já... aí ele falou assim, Luiz, esse é o conselho. Toda a história para esse conselho. Ele falou assim, se Deus te deu uma visão que para você é difícil acreditar, então acredite que é de Deus mesmo. Uau. Porque aquilo que você acha que você consegue fazer, isso veio da sua cabeça. O que você não consegue, é aí que ele vai fazer através de você. Então isso tá, tipo assim, ecoando assim na minha vida até hoje. E em tudo, nem só ministerialmente, agora até, tipo, trabalho, sabe? Se eu tenho uma coisa que Deus tá me direcionando e na minha cabeça automaticamente eu venho, cara, isso aqui não consigo fazer isso nunca. Aí Deus vai falar, é aí que tá. Na sua fraqueza, o meu poder se aperfeiçoa, né? Amém. Isso aí, pegar pra mim também esse conselho, pô. Gente, eu tava tentando pensar aqui num conselho, assim, mas não vinha nenhum, mas veio um negócio, assim, que um dia eu tava na aula. Eu tava na aula e, tipo, eu sempre pensava, nossa, tipo, eu falo português, meus pais são brasileiros, mas, tipo, eu nasci nos Estados Unidos. Tipo, o que que tem eu falar português, falar inglês? Tipo, sim, eu tenho, tipo, consigo alcançar várias pessoas, sabe? Não só americano, não só brasileiro. Mas, aí ela falou assim, que de onde, tipo, a gente tem... Peraí, deixa eu botar aqui nas palavras certas. Que Deus não deu 2 idiomas pra nada, pra gente. Tipo, a gente que fala português, inglês, não foi só por... não foi só por acaso. Aí, tipo, depois eu fui e conversei mais sobre com a mulher e tal. Aí ela falou assim, de onde Deus... De onde Deus, não. Deus te deu essas duas coisas porque Deus quer te levar não só para os Estados Unidos, mas também para o Brasil. Aí eu falei assim, amém, glória a Deus. Porque, tipo, pra mim, eu nunca... Assim, eu falo português, mas moro nos Estados Unidos. Tipo, pra mim não mudou nada, sabe? Mas depois que eu parei pra pensar e falar, uau, tipo, eu não só posso falar aqui nos Estados Unidos, não só moro aqui, mas eu posso também... Eu tenho a oportunidade de morar no Brasil, eu tenho cidadania lá, então eu posso ir pra lá e alcançar almas lá também. Então, isso é algo que, tipo, eu nunca fui ter o pensamento de morar no Brasil e fazer algo no Brasil. Mas depois que eu ouvi aquilo que ela falou, aquilo para mim, eu falei assim... É verdade. Tipo, posso alcançar várias pessoas. Conselho, Influenciando. o conselho basicamente dos dois é o mesmo, que é ouvir a voz de Deus. Sim. Esse é o conselho. Quando Deus fala, quando você pode planejar o
sua vida, mas Deus tem o plano dele, né? Então, você tem que escutar a voz dele. Esse é o conselho. Próxima pergunta. Se sua vida fosse um filme, qual seria o título? E depois, explique. Explique. Caramba. Tá parecendo aquela As Aventuras de Luiz. Meu nome é Luiz. Pronto. O título e a explicação. Nossa, seria o título. Eu acho que eu não veria esse filme. Caramba, Só se a mano. imagem fosse muito legal, divertido. Se fosse... o banner. Fosse o banner. Nossa. É... Era pra ter avisado antes, pra se preparar, né? Essas perguntas aleatórias. Se minha vida Que fosse filme? um filme. Pode ser uma série também, né? É uma Acho que é melhor série. uma Do jeito série. tem que ter um título. Tem que ter um título. A minha seria The Walking Dead. Tô brincando. Tô zoando, mano. É porque primeiro Morto para o mundo. É, morto para o mundo. Aí, ó. Ai, valeu. Brode ali, ó. Melhorou. Morto para o mundo, The Walking Aí. Dead. Eu não Que o resto sei. do mundo tá Ele, todo- ele fez um título pra ti. Agora pegando a Não chave, consegui. porque o mundo inteiro tá, tipo, zumbizado, e nós estamos diferentes. Aí os caras querem morder a gente pra nós ficar do mundo, Aí, né? ó. Aí, ó. Ah, gostei. Aí, essa ó. foi boa. A diferença é que no The Walking Dead não tem cura pro zumbi. Ou tem? Não, ainda não. Não, ainda não. Mas É só só- os eu zumbis acho que é que só no Eu Sou a conseguem Lenda, estragar então. os que estão... Eu sou a lenda que tem o cura pro zumbi. Mas, enfim, você mata o zumbi, né? Ah, gente, isso aí É, muito gente, eu não difícil, tenho né? título Não tem pro meu título, filme. então. Filme, não. A No Bela e a próximo Fe- a Bela e a podcast Fera. vocês vão saber o Vamos título. vir com o título e a explicação. Gente, É tinha mídia. mais perguntas, mas mídia, vamos... vacilou. Tem mais perguntas. Tem. Eu acabei de ouvir ali aqui no meu ponto. Tem mais perguntas. Ixi, mãe, olha que Maior vergonha da sua vida. Não dá pra ouvir nada aqui, não? Você consegue ver? Maior vergonha da sua vida. A gente não precisava levantar, mas agora fica aí. Você vai mostrando aqui. Maior vergonha da minha Maior vida. vergonha da sua Gente, vida. uma vez Eu eu, caí faço na muito. escola. Gente, Todo mundo ai, não. Algumas pessoas viram. Tipo, Horário por ti quando você levanta, Não. pra você levantar. Só riram. não, só riram. Eu era, tipo, mais nova. Mas eu era mais velha também. Ué? Como assim? Que Ela isso? era meio termo. Eu ia falar agora aquele número lá. Aquele número. Não. Eu acho que eu tava na sexta série. Você era Não nova, lembro. então. Ah, mas na escola. Aí você caiu. Mas como Aí assim? eu tava com os livros assim, não. Aí eu caí na escola, rasguei a calça, as duas, os joelhos. Rasguei tá. os dois. Não, rasguei os dois. Aí, tipo, tinha um monte de gente vindo, tipo, os high schoolers, tipo, os mais velhos, passando assim. Aí eu assim, a misericórdia. Aí eles assim, rindo. Aí no outro dia me perguntaram se eu tava bem. Só no outro dia. No outro dia. Não Depois seja de- essas pessoas. Me perguntaram se eu tava bem. Aí eu fui, liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu caí. Aí ela assim. Levanta. Aí ela assim, tá bom, eu levo a casa pra você. Eu falei, não, me leva embora, eu não quero ficar aqui não. Todo mundo já viu. A gente foi a maior vergonha. Eu já passei. Você respondeu muito rápido, agora eu tô aqui. Você nunca passa Você vergonha, não é não? possível. Já, então, já passei muita Você nunca vergonha. notou uma mas- nota errada na bateria, ou a baqueta voou, você para paf! Ou ela quebrou Mas e bateu aí- na sua testa, nunca? Você Quebrou. não é vergonha, não, velho. Ah, mas claro que é, ué. Você Não, tá a tuc, maior. tuc, tuc, Vai, tuc, vai, tuc. vai, vai. Caraca, mano, não sei, eu não Já sei mesmo. sabe. Maior É, vergonha da minha uma vida. das minhas, uma vergonha que passei agora, eu orei sem errar. Pedi pra Deus, como é que é? Deus não guardar a gente? Não. Ai, como é que foi? É que Deus não nos proteja. Sei lá. Ai, esqueci Alguma também. coisa tipo assim, ó, Deus Eu lembro disso aí, mas eu não lembro o Deus que não foi, né? proteja a gente. Deus não... O Senhor é por nós e ninguém... Não, o Senhor é contra nós. Você falou isso? Falou na oração. O Senhor é por nós e contra nós. E contra Que nós. oração? Tudo jovem, mano. Vai encerrar ele. O Senhor é por nós e contra nós. Aí, Não, tudo indo bem. aí depois ele veio. Eu falei assim, amor, você sabe que você falou que Deus é contra nós. Aí ele, ô gente, Desconcertou todo mundo na oração. né? aconteceu um equívoco. É, eu também tive uma queda assim na escola. Aqui em Myrtle Beach, na verdade, lá na Ocean Bay. Nossa, tadinho. Tava na fundamental ali, jogando bola, sozinho. Tipo, eu tava. Assim, Eu jogava com 3 amigos futebol. Eu, E aí? o Espírito Santo e Jesus. Meus amigos. Eles eram imaginários. Vai tudo. ajudar. 3 amigos que os brasileiros latinos jogavam futebol e os americanos ficavam assim, ah, esses meninos aí, né? Aham. E não sabem de nada. E a gente é melhor que eles em tudo.
Nossa! Aí eu jogava futebol lá com esses 3 caras e a bola foi longe assim. E aí eu, fui lá buscar a bola, dominei, dei uns balãozinhos lá e tal. Só porque eu tava muito perto de onde tava todo mundo. Era no, recreio, esse intervalo. Aí eu sozinho, mano, com a bola no pé, eu pisei em cima da bola. Eu torci o pé e eu caí, tipo assim... Sabe quando você cai de costa, virado pra cima? Eu só vi, tipo assim, as pessoas vindo assim... Aí eu olhei, todo mundo olhando, aí ficou um silêncio, aí de repente todo mundo rindo. E eu levantei mancando, com dor no pé, sem falar inglês. Eu fiquei assim, mano, caraca, velho. Fui humilhado aqui por mim mesmo. A bola nhequinha aqui no meu pé. Eu acho que essa pergunta aí, mano, não é interessante pra ninguém. Não. Não, pode deixar. Tá ruim. O pessoal da igreja tá ruim de pergunta. Então vamos já finalizar. Eu vou fazer umas perguntas rápidas pra vocês. Qual é o seu cor favorito? Uma comida. Não, tô brincando. Um medo. Mas a mesma coisa. Pergunta rápida, um medo. Um medo? Dormir com a luz assim. Medo? Com a luz apagada. Não, medo. Eu tenho muitos medos. Mas assim, o mais. Mas... Espiritualmente, vamos lá. Vamos ficar um medo espiritualmente. Cara, meu maior medo é chegar, fim da vida, e falar assim, mano, Te conheço. eu tinha que ter feito muito mais Muito coisas mais. do que eu fiz. Pra Deus. Isso é a mesma bom. coisa? Não. Fala pra nós. Você quer então. saber o meu maior medo? Não ter filho. Eu pensei, não é casar. Não casar. Não poder ter filho. Que medo. Aí Deus dá um jeito dele, É. né? Dá um grupo de jovens pra te ter um monte de filho. Não. Ou então, cura. Loucura. Ai, A Deus. fé. A fé. É, aí vai Um sonho. Casar da igreja. Azar, e ter filho. ter filho. Aí, ó. Um personagem bíblico. Jesus. Sem ser Jesus. Paulo. Matusalém. Viver bastante tempo. Tem vários. Olha um aí. Aí eu gosto muito de Ruth. Curte. Legal. Muito. Se Jesus perguntasse pra vocês o que vocês queriam, que pudesse pedir qualquer coisa, o que vocês pediriam? Se ele fosse um mágico da lâmpada, você tem um desejo. Qual que seria o seu desejo? Caramba. É pra ser raso ou profundo nessa resposta Se aí? quiser, meu irmão. É o seu Não, desejo, né? Seu meu? desejo. Jesus tá aí agora e se pergunta, pai, meu filho, o que você quer pedir? O Salomão teve a oportunidade. Ele nossa. pediu sabedoria. Sabedoria é uma boa, né? Não influencia aí. ó. Não, eu falei sobre Salomão. Tá na Bíblia, pô. Ana pediu um filho. Pediu. Se eu não puder ter filho, pediria um filho. Aí, ó, Ana pediu um filho. Aham. Eu também pedi um filho, então. Pedi um filho também, então. Não, não quero ter filho agora, não. agora bora não. aí, vai. É, gente. Caraca, Pra agora, algo pra sabedoria. agora. Agora, Algo pra agora. agora. Desenvolver, Que pô. tem um acesso. Uma Lamborghini. Pra agora, eu ia pedir pra Jesus me ajudar a manter minha fé. E, não deixar acabar, mas também tem muito ainda pra crescer, sabe? Aumentar a Aprofundar minha mais, fé. sair do raso, mediano. Aumentar. Não, é questão de fé mesmo, ter fé, entendeu? Aumentar a minha fé. Entendi. E você, Ana? O que eu pediria pra Deus... É isso? O que você pediria É, o que você pediria pro pra Senhor? Deus agora? Agora. Tá lendo daí, caraca. Eu pediria pra ele tirar todo o medo. Não que eu tenha medo, mas sabe quando às vezes você tem alguma coisa assim? Pediria pra ele tirar todo o medo, ansiedade. Já é duas tirar coisas. tudo. É só uma. Tô tirando É o ansiedade. conjunto. Você tá ela igual, quer o você tá igual conjunto. a música do Pão de Queijo. Ai, gente. Acaba que o contrário da fé. O contrário do medo não é coragem, né? O contrário do medo é a fé, né? A gente quer que É a isso. falta de fé. Falta de fé. Falta de Sim. Amém. É, gente, estamos finalizando. Para encerrar, antes de encerrar, né? Mais uma? Mais uma. Na verdade, a gente gostaria que vocês deixassem um conselho para os jovens que gostariam de entrar na faculdade ou numa imersão, e um conselho para quem está frio na fé, e o que vocês deixariam para eles, assim. Pra quem quer, ou talvez não sabe se deveria ir... Eu vou olhar pra câmera, né? Se deveria ir fazer uma faculdade cristã ou algo do tipo, você só vai saber se você gostou ou não se você for. Então, acho que
vai, é uma experiência boa, faça isso. Você não vai perder tempo, você vai ganhar muita coisa do que ficar parado sem fazer nada. E uma mensagem não desista, continua, não fica ansioso para as coisas que talvez você quer, mas confia em Deus, saiba que Ele sabe de todas as coisas, o tempo dele é perfeito e Jesus te ama. Amém. Vai É, fazer o aí, coração sobra nada pra mim, né? Vai fazer um coração Com as suas palavras. Pra quem quer ir pra faculdade, ou imersão, ou escola, alguma coisa. Eu acho que a primeira coisa é ser responsável, no sentido de entender o que você tá fazendo, o que você tá deixando pra trás, e entender se você tá indo por fugir de casa ou não. Porque tem muito esse lado também, né? Sim. Eu conheci muita gente que foi pro IC College fugindo de casa. Uau. Então, saiba se Deus está realmente colocando isso no seu coração ou se é você que está querendo escapar de alguma coisa. E quando você tiver certeza que foi Deus, planeje bem e não desista, assim, independente do que acontecer. Não desista, porque se Deus te levou para um lugar, Ele sabe que você consegue superar tudo que vier no caminho. E na vida em geral, cara, eu aconselho a você mergulhar na Bíblia. Te aconselho a buscar conhecimento do coração de Jesus. Te aconselho buscar uma clareza sobre o seu propósito de vida e chamado no reino. E se você tiver uma oração da sua vida, assim, peça por fé e por uma visão. Eu acho que as coisas mais importantes. Jesus te ama. Coraçãozinho. Aí, top. Amém, gente. A gente quer agradecer vocês por ter ficado aqui 2 horas de podcast. Valeu, obrigado por ter nos aguentado. Nos ajude aí, curte, compartilhe e mande para o seu amigo. E acho que é isso. Que é isso. Uma Vamos oração. fazer uma oração, né, para encerrar. Para Deus abençoar. E escute o que o Senhor está te chamando. Não deixa se esfriar. Cuidado com quem vocês andam, porque isso influencia muito. Coloque pessoas do seu lado que vai te aproximar mais de Jesus, te ajudar a caminhar com o Senhor e seja amigo íntimo de Deus. Amém. Amém? Amém. Faz a oração. Mostra ali a sua mão ali. Pra quem não percebeu, Pra quem não Eles sabe, são Eu namoro. eu também. E juntos. esperaram. Mas Valeu a pena. Valeu. fizeram o Ibope já. Bora orar, então. Que... Nem sei o que falar, gente. Eu gostei muito desse podcast. Foi uma coisa diferente. E que... Primeira vez. Na verdade, verdadeira. Não é a nossa primeira vez. Mas... fazendo isso, né? Mas... o que eu quero que a gente, com esse começo, que a gente venha trazer mais gente. Não precisa ser nós apresentando eu e a Miriam, mas que a Legacy, né, venha crescer para que pessoas venham expressar aqui suas experiências com Deus, com o Espírito Santo, sabe? Como vocês tiveram uma experiência no colégio, vocês tiveram uma experiência de vida. De vida, você carregar esse prazo da vida, entendeu? Certeza. E vocês passaram por pessoas que podem, poxa, abrir os olhos, sabe? Pô, e aí, o que eu quero ser ministerialmente? Eu tenho que descobrir isso sozinho? Não, você pode ir para uma imersão, para uma faculdade lá. Os caras vão te ajudar. Vai ter pessoas capacitadas, pastores, líderes que vão estar te aconselhando para um caminho bom. Então, que a gente possa trazer mais gente aqui, trazendo suas experiências, testemunhos, que eu acredito muito que testemunho edifica muito, sabe? E tipo assim, a Bíblia é um testemunho vivo de pessoas que passaram na Terra e que Deus abençoou, Deus usou eles, Jesus fez milagres maravilhosos. Isso é testemunho, então a gente tem que expor nosso testemunho, entendeu? Então, eu creio, vamos fazer uma oração para que Deus venha usar a Legacy, usar as pessoas que estão assistindo e a pessoa que patrocinou tudo isso, né? Que Deus venha abençoar mais ela, porque ela investiu nisso aqui, para que pessoas possam ver, pessoas possam ser tocadas, entendeu? Eu posso dar amém já? Preciso orar? Não, ora, Você já pode pensei que era orar, uma faz uma oração, já. oração. Mas é isso aí, pessoal. Vamos orar.
receba aí a oração. Então, dá a mãozinha ou não? Sem mãozinha. Vai, dá a mãozinha aí. Senhor, meu Deus, te agradeço, Pai, por esse dia. Te agradeço por o Senhor ter nos guardado, nos protegido até aqui, Senhor. Te agradeço pela vida da Ana, do Luiz, pela minha esposa, pelo pessoal da mídia ali atrás, Senhor. Venho te pedir, Senhor, te interceder, Senhor, que essas palavras que foram faladas aqui, Senhor, que sejam vindas do céu, Senhor. Que essas palavras sejam, Senhor, impactadas por pessoas, que elas venham assistir e entender, Senhor, que o seu caminho, a sua vinda, que sua morte na cruz não foi em vão, e sim para elas, Pai. E te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar essa companhia, a Legacy, que está abrindo essa oportunidade de podcast, que o Senhor venha abençoar as pessoas que patrocinaram isso, as pessoas que estão trabalhando por isso, que o Senhor venha abundantemente abençoar eles com mais presença, com mais vida espiritual. E também, Senhor, vem te pedir, Senhor, que venha o Senhor guardar cada um, mudar essa geração, Senhor. Sim, Jesus. Que essa geração venha queimar, Senhor. Que sejam como Isaías, quando Deus levou ele em sonho até os céus e Deus perguntou quem eu mandarei. Ele poderia muito bem mandar os anjos, Senhor, mas Isaías falou, eis-me aqui. E assim eu peço que essa geração fale contigo, Pai. Eis-me aqui. Me mande aos mundos, me mande, Senhor, para que eu possa falar com essa geração, Senhor. É o que eu te peço, Jesus. Amém. 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 Tchau.